Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10, Evolução Hacker, parte 19, capítulo 176. Encarando a chama em chamas, Ben correu para lá e gritou: Ei, é melhor você tomar cuidado, ou vai acabar provocando um incêndio florestal. Chama bufou. Ah, apenas um completo idiota causaria um incêndio descontrolado. Deixe-me ver o que ela consegue fazer. Assim que as palavras saíram de sua boca, Chama condensou uma pequena bola de fogo e casualmente a jogou de um lado para o outro em sua palma, parecendo completamente à vontade. Tão legal, então isso é a chama, Gwen disse com uma risada suave. É, a chama pode cuspir fogo, disparar bolas de fogo e até voar, Ben respondeu irritado. O Vomax correu para lá, encarando a chama em choque. Gwen, como você se transformou nisso? Um veterano de incontáveis batalhas, ele reconheceu imediatamente o alienígena. Era um Pyronita, uma raça conhecida pela manipulação de fogo e poder de combate esmagador. Mas por que Gwen se transformaria nesse tipo de alienígena? Vovô, não se preocupe. Eu estou bem. Chama acenou com uma mão com sua voz profunda e magnética. Eu peguei um relógio alienígena que caiu do céu. Eu só apertei alguns botões aleatoriamente, e isso aconteceu. Isso é o Omnitrix. Ben corrigiu. A expressão do Vomax escureceu, com seus olhos piscando como se ele tivesse se lembrado de algo. No fim, ele soltou um suspiro. Esqueça. Acho que isso estava destinado a acontecer. Mas Gwen, lembre-se disso. Tente não se transformar mais, ok? Chama congelou, claramente confusa. Por que, vovô? Eu acho muito divertido. E com um relógio legal, não vamos precisar trabalhar tanto só para acender uma fogueira. Quem sabe pode ter outras habilidades também. Algo tão poderoso e de alta tecnologia pode atrair quem sabe o que Vomax disse seriamente. Para garantir, é melhor não usá-lo. Não queremos que certos bandidos ponham os olhos em nós. Após falar, ele ergueu seu copo e tomou um pequeno gole de água. Ben sorriu astuciosamente. Vovô, quando você diz bandidos, você não quer dizer o Vilgax, quer? PFFT. Os olhos do Vomax se arregalaram enquanto ele cuspia a água que acabará de engolir, tossindo sem parar. Tosse, tosse. Bem, do que você está falando? Eu não conheço nenhum Vilgax. Embora, sou meio parecido com algum tipo de fruto do mar. Seu olhar disparou ao redor inquieto, com o coração tomado de dúvida e alarme. Ele não conseguia entender como Ben sabia tanto. Observando a expressão atordoada de seu avô, Lucian deu um passo à frente e falou baixinho. O vovô está certo. O nome Vilgax realmente soa como fruto do mar. Como lula frita, por exemplo. O Vomax encarou Lucian com os olhos arregalados, depois olhou para Ben. Sua expressão era indescritível. Eu devo estar sonhando. Ele balançou a cabeça, pensando que realmente devia estar ficando velho se podia sonhar com Vilgax. Murmurejando consigo mesmo, o Vomax de cabelos grisalhos segurou seu copo de água ainda morno e caminhou lentamente de volta para o Rustuque, deixando os três encarando um ao outro. Quando ouviu as palavras lula frita, o rosto de Ben se iluminou. Ele imediatamente inclinou-se em direção a Lucian. Uau, primo, você também conhece o Vilgax? Isso não deveria ser possível. Ele não deveria ter aparecido ainda neste ponto. Ele ainda não apareceu, Lucian respondeu com um sorriso fraco enquanto caminhava em direção à chama. Mas você também sabe sobre ele, não sabe? Ben ficou parado ali atônito. Após um longo momento, sua boca se abriu. Eu entendi agora, então você também é. A essa altura, Lucian já havia alcançado a chama. Olhando para a chama esbelta e marcante, Lucian sentiu uma estranha sensação de deslocamento, como se os mundos tivessem mudado. Antes, era ele quem se transformava em alienígenas, derrotando vilões e monstros esquisitos igualmente. Mas agora, o Omnitrix não pertencia mais a ele. Até o sistema havia sumido. Primo? O que foi? Chama abaixou-se, inclinando-se mais perto de Lucian com preocupação. Eu estou bem. Lucian forçou um sorriso amargo, com os cantos da boca tingidos de melancolia fraca. Chama fez uma pausa por um momento, depois deu um tapinha no ombro de Lucian e riu baixinho. Primo, não fique chateado. Vou te mostrar um truque de mágica. Que tipo de truque? Preste muita atenção. Chama estendeu a mão, reunindo uma massa turbulenta de chamas ardentes. Com uma explosão súbita de força, ela a lançou direto no céu noturno. Bom, uma explosão alta ecoou quando a massa de fogo explodiu no alto, dividindo-se em uma fileira de letras inglesas brilhantes que iluminaram o céu totalmente negro. Gwen. Abaixo dos fogos de artifício deslumbrantes, o rosto bonito de Lucian era refletido em um brilho vermelho de fogo, com chamas parecendo queimar dentro de seus olhos. A bem da verdade, o talento de combate de Gwen não era para se desprezar. Ela aprendeu ainda mais rápido que Ben. Parecia que ler mais livros realmente compensava. A boca de Ben ficou aberta, a dúvida preenchendo seus olhos. Ai meu Deus, me levou meio mês para aprender esse movimento. De repente, Lucian sentiu seu apoio sumir. Ele olhou para baixo e ficou instantaneamente aterrorizado. Gwen, você? Primo, vou te levar para voar. Chama envolveu seus braços ao redor de Lucian, com chamas brilhando sob seus pés enquanto ela disparava pelo céu noturno solitário. O vento feroz correu em direção a eles, estalando as roupas de Lucian sonoramente enquanto elas batiam descontroladamente. Gwen, devagar. Lucian não pôde deixar de gritar. Encarando o abismo aparentemente sem fim abaixo, ele não pôde deixar de pensar que se o pequeno relógio funcionasse mal agora, eles estariam completamente perdidos. Isso é muito divertido. Chama segurou Lucian com mais força, certificando-se de que ele não cairia. Assim mesmo, os dois dispararam pelo céu noturno, circulando a floresta várias vezes. Ao longo do caminho, eles chamaram a atenção de muitos turistas que gritaram em choque. Caramba, o que é aquilo? Parece um cara coberto de chamas, e ele está segurando alguma coisa. Se apressa, tira uma foto e posta no TikTok. Isso vai definitivamente viralizar hoje à noite.
Eu vi. Aquela pessoa de fogo está segurando um homem. Estou com tanta inveja, quero que alguém me carregue voando também. Depois de um longo tempo, Chama finalmente aterrissou no chão e colocou Lucian gentilmente no chão. Isso foi tão legal, primo. Não foi emocionante? Chama disse animada, com o coração ainda acelerado. Foi legal. Lucian sentiu tontura, mal conseguindo conter o impulso de vomitar. Ele não se lembrava de ter sentido assim quando se transformou em Chama e voou sozinho. Beep, beep. O Omnitrix no peito de Chama começou a piscar de repente, irrompendo com um intenso brilho vermelho antes que ela revertesse de volta para Gwen. Ei, eu voltei ao normal. Gwen exclamou, encarando suas mãos em surpresa. Claro, o Omnitrix tem um limite de tempo, bem disse enquanto caminhava até lá. Ei, vamos voltar primeiro. O vovô ainda está nos esperando. Lucian assentiu e liderou os dois em direção ao Rustuque. Quando retornaram ao carro, o vovô já havia preparado o jantar, mas a visão fez o couro cabeludo de Lucian formigar. Besouros picantes, centopeias marinadas cruas, vermes de arroz fritos vivos, minhocas refogadas. Todos os tipos de pratos ricos em proteínas estavam dispostos diante deles. Que nojento, Gwen franziu a testa imediatamente. Vovô, não estou com fome hoje à noite. Vou pular o jantar, bem disse com uma risada sem jeito. Não. O olhar do vovô era firme e inflexível. A cara, bem suspirou impotente, claramente resignado ao seu destino. De repente, o rádio do Rustuque estalou, ganhando vida. Socorro! Alguém, por favor, nos ajude. Você não vai acreditar nisso, mas tem um robô enorme aqui. Ben levantou-se de um salto. É o robô do Vilgax. Eles devem ter aparecido no acampamento. Temos que ir ajudar. Vamos nessa! Capítulo 177. O acampamento na floresta já foi pacífico, mas a chegada de um convidado indesejado destruiu a quietude da noite. O mexadroide gigantesco pairava sobre a área. Seus olhos vermelho-sangue brilhavam enquanto ele disparava laser após laser, bombardeando o acampamento e enviando as pessoas para uma fuga em pânico. Seus gritos ecoando pela escuridão. Ele possuía 4 membros semelhantes aos de uma aranha, e cada vez que atingiam o solo, abriam crateras aterrorizantes com uma força avassaladora. Nesse momento, o olhar do mexadroide travou em um carro, com energia carmesim se acumulando rapidamente. Oh não! A mulher dentro do veículo gritou enquanto pisava desesperadamente no pedal do acelerador. O carro não se moveu de forma alguma, como se já tivesse quebrado. Justo quando o desastre estava prestes a acontecer, uma voz clara e confiante soou ao lado. Ei, grandalhão! Se você tem coragem, venha me atacar. Diamante, não, deusa Diamante, estava com as mãos na cintura, provocando abertamente o mexadroide e atraindo sua atenção. Comparada ao diamante masculino, a deusa Diamante parecia mais esguia. Seu peito e costas eram lisos, carentes dos espinhos de cristal afiados, dando-lhe menos dominância bruta, mas adicionando uma sensação de elegância. Omnitrix detectado. Omnitrix detectado. Os olhos carmesim do mexadroide rapidamente travaram no Omnitrix no peito da deusa Diamante. Ao mesmo tempo, a transmissão visual do robô era enviada para uma nave espacial muito acima. Isso é um ultraje. O Omnitrix realmente escolheu uma terráquea como seu hospedeiro. Os tentáculos de Vilgax tremiam de fúria enquanto ele encarava ferozmente a deusa Diamante na tela. Depressa, traga o Omnitrix de volta para mim. Recebendo suas ordens, o mexadroide ergueu imediatamente uma garra mecânica, disparando um laser vermelho flamejante direto na deusa Diamante. Ela não conseguiu desviar a tempo e foi arremessada para longe, colidindo pesadamente contra um caminhão grande. Ufa, sim, lembro que isso doía como um inferno. Ben cobriu os olhos, incapaz de assistir. Lucian balançou a cabeça. Era a primeira vez que Gwen se transformava em diamante, e ela claramente ainda não sabia como usar a forma. Rasgo. De dentro do caminhão, um espinho verde jade atravessou a carcaça de metal, rasgando-a por dentro. A deusa Diamante saiu, olhando para seu braço, agora moldado em um espinho de cristal afiado. Legal. Então este alienígena pode mudar seu corpo. Nesse exato momento, o mexadroide lançou outro ataque, disparando uma torrente de lasers de seus olhos. A deusa Diamante ergueu ambas as mãos e as juntou. Elas se transformaram em uma forma semelhante a um cálice, parecida com uma flor de cristal desabrochando, bloqueando o feixe carmesim de frente. Graças à refração do cristal, o laser ricocheteou descontroladamente, refletindo repetidamente enquanto varria a área ao redor, derrubando incontáveis árvores. Gwen, foque o reflexo de volta nele. Lucian gritou. A deusa Diamante assentiu e controlou o cálice de cristal para contrair, redirecionando os feixes carmesim espalhados diretamente de volta para o mexadroide, engolindo-o em um instante. Bum! Uma explosão estrondosa ecoou enquanto o mexadroide se estilhaçava completamente. Peças queimadas e derretidas choveram, espalhando-se em todas as direções. Encarando a tela que ficará escura, Vilgax estreitou os olhos, um brilho frio passando por eles. Parece que terei que fazer isso eu mesmo. No início da manhã seguinte, Lucian foi despertado por uma explosão de barulho. Ele abriu os olhos e saiu da barraca. Gwen ficará acordada a noite toda pesquisando o relógio e agora estava no meio de uma discussão com Ben. Idiota, se eu não tivesse me transformado naquele peixe ontem à noite e entrado sorrateiramente no lago para pegar todas aquelas pedras sabão. Você acha que estaria comendo comida selvagem tão fresca agora? Isso era o aquático. Ben revirou os olhos. E então eu me transformei em um alienígena líquido e me fundi ao meu computador, triplicando sua velocidade sem danificar nada. O que há de errado com isso? Isso era o Ultra T. Ah, é verdade, e eu até me transformei naquela garota musculosa com 4 braços. Ela é super forte. Um soco pode partir uma árvore ao meio. Soa perfeito para ensinar uma lição a um idiota. Isso é o 4 braços. Ben rebateu. Esse era seu alienígena favorito. Chame do que quiser. Isso não afeta como eu uso. Gwen abaixou a cabeça e voltou a estudar o relógio. Nerd, Omnitrix é uma peça de equipamento de alta tecnologia extremamente precisa. Não é um brinquedo, Ben avisou.
Se você continuar abusando desses poderes, algo ruim certamente acontecerá mais cedo ou mais tarde. A boca de Lucian contraiu ligeiramente. O próprio Ben já havia feito exatamente a mesma coisa antes, usando o relógio incorretamente o tempo todo. Não demorou muito, o Vomax também acordou e começou a preparar o café da manhã. Quanto a Lucian e os outros, eles foram direto para o lago pescar. Nenhum deles queria comer as chamadas especialidades do vovô. Os três sentaram-se à beira da água, cada um segurando uma vara de pescar e esperando pacientemente por uma fisgada. Mais de 1 hora se passou, mas eles só conseguiram pescar alguns peixinhos, nem o suficiente para preencher o vão entre os dentes. Todos os três tinham expressões sombrias. De repente, os olhos de Gwen brilharam. Eu consegui! Ela pressionou o Unitrix, fazendo a interface verde aparecer. Ela percorreu os alienígenas e então bateu no relógio. Pum! Um brilho verde fraco brilhou e desapareceu em um instante. Em um piscar de olhos, Gwen transformou-se no aquático. Sua figura era esguia, sua pele cinza azulada coberta por escamas resistentes. Uma grande isca semelhante a um lustre crescia de sua cabeça, brilhando suavemente para a iluminação. Diferente do aquático de Ben, este usava uma saia curta azul. Sua parte superior do corpo também não estava nua, mas coberta com um envoltório azul que escondia a área-chave, seu peito levemente curvado. Um aquático fêmea. Lucian estreitou os olhos. Esperem aqui por mim, aquático disse, virando-se antes de mergulhar direto no lago. Cerca de 5 minutos depois, ela saiu da água, com os braços cheios de peixes grandes. Missão cumprida. Aquático riu, jogando a captura viva na grama. Incrível! Não precisamos comer a comida do vovô no almoço. Ben comemorou. Justo quando todos estavam comemorando, um rugido ensurdecedor ecoou de repente vindo de cima. Lucian olhou para cima e sua expressão mudou instantaneamente. Era a nave espacial de Vilgax. Corram! Ele gritou, agarrando Aquático e Ben enquanto corria. Mas eles não tinham dado nem 2 passos quando uma esfera de ferro massiva, coberta de espinhos como um ouriço gigante, caiu do céu. Carregando um impulso aterrorizante, ela bateu bem na frente deles. Capítulo 178. A luz do sol estava brilhante e uma brisa fresca varria o lago, enviando leves ondulações pela superfície. Em uma árvore grande nas proximidades, um louva-a-Deus estava caçando. Suas patas dianteiras afiadas e verdes, semelhantes a foices, prendiam firmemente uma cigarra. Não importava o quanto o inseto gritasse desesperadamente, o louva-a-Deus permanecia imóvel. Bum! Uma esfera de ferro massiva em forma de ouriço caiu do céu, carregando uma onda de calor escaldante enquanto batia violentamente na grama. O solo tremeu violentamente e grandes faixas de grama, árvores e flores foram instantaneamente reduzidas a cinzas, espalhando-se pelo ar. A misteriosa esfera de ferro agora estava diretamente na frente de todos. Isso é ruim, Vilgax está aqui. Ben gritou. Em sua memória, esta bola de ferro era o transporte de Vilgax. Vilgax? Quem é esse? Aquático coçou a cabeça, claramente confusa. O coração de Lucian apertou. Parecia que não havia como escapar hoje. Logo, a esfera de ouriço massiva se abriu pelo centro e se desenrolou rapidamente. Um alienígena alto saiu de dentro dela. Uma cabeça verde semelhante a um polvo, olhos do tamanho de ervilhas e tentáculos contorcidos ao redor da boca davam-lhe uma aparência cruel e ameaçadora. A brutalidade piscava inequivocamente em seu olhar. Então realmente é ele, Lucian cerrou os punhos silenciosamente. Sem o relógio, era quase impossível para ele derrotar Vilgax. Ainda assim, este Vilgax parecia visivelmente mais magro. Ele claramente ainda não havia passado pelo aprimoramento físico. Comparado ao Vilgax da própria linha do tempo de Lucian, sua força de combate deveria ser muito mais fraca. Vilgax estreitou os olhos levemente e sua voz profunda ressoando. Entregue um Unitrix. Ei, Vilgax, faz só alguns dias. Como você ficou tão magro? Ben zombou. O que desnutrição? Pirralho estúpido. Saia da minha frente, Vilgax rosnou, claramente não se incomodando em levá-lo a sério. Aquático bofou. Cara de Lula, se você tem coragem, venha para cima. Não intimide meu primo. Só eu tenho permissão para intimidá-lo. Pequena peste de língua afiada. Vilgax rugiu de raiva e avançou direto para Aquático, seu corpo poderoso avançando. Ele cerrou o punho, do tamanho de um saco de areia, e o balançou para baixo com força, esmagando direto no peito de Aquático. Aquático ergueu suas garras, tentando bloquear o golpe, mas foi arremessada para longe em um instante, enviada voando como uma pipa com a linha cortada, rolando pela lama. Vilgax aproveitou a vantagem e avançou para terminar a luta. Vendo isso, Ben correu na frente de Aquático. Ele pegou um galho do chão e o arremessou com toda a sua força. Sum daqui, Vilgax. Não ouse intimidar a Gwen. Vilgax bufou friamente e casualmente partiu o galho ao meio. Então você também pode morrer, pirralho. Bang! De repente, uma pedra dura voou por trás e atingiu Vilgax bem na cabeça. Vilgax congelou por uma fração de segundo antes de explodir em fúria. Ele se virou e rugiu. Quem fez isso? No momento em que jogou a pedra, Lucian virou-se e correu. Não havia como ele enfrentar Vilgax diretamente agora. A única coisa que ele podia fazer era correr de volta para o vovô e ver se havia alguma arma no carro. Correndo mais rápido que um rato, Vilgax zombou, esfregando a cabeça enquanto voltava seu olhar para Ben. Seu Lula fedorento, estou te avisando. Antes que Ben pudesse terminar, Vilgax balançou o braço casualmente, enviando-o para longe. Ben colidiu com uma árvore grande antes de rolar pela grama. Cerrou os dentes, Ben tentou se levantar, mas ondas de dor surgiram pelo seu corpo, deixando-o incapaz de se mover. Tudo o que ele podia fazer era assistir impotente enquanto Vilgax avançava em direção a Gwen passo a passo. Aquático abriu a boca, tentando morder o braço de Vilgax, mas sua garganta foi agarrada por um aperto de ferro. Você? Aquático sentiu a sufocação se aproximar, a dor sobrepujando o ar. Vilgax estendeu a mão e tocou seu peito, atingindo o símbolo do Omnitrix diretamente. Uma explosão de luz vermelha brilhou, e Aquático reverteu instantaneamente de volta para Gwen. Ah, seu monstro, me solte.
Gwen lutou ferozmente. Vilgax soltou uma risada fria, seus olhos fixos no Onitrix no pulso de Gwen. Finalmente tenho você, Onitrix. Me solte, ou vou me transformar em 4 braços e te dar uma surra. Gwen ameaçou com raiva. Vilgax a ignorou completamente. Agarrando a Gwen que se debatia, ele se virou e voltou para dentro da esfera de ouriço. Ela se fechou imediatamente e disparou para longe. Gwen, bem, gritou ansiosamente. Ele cerrou os dentes, como se algo tivesse acabado de lhe ocorrer, e imediatamente correu em direção à Lata Velha. 20 minutos depois, Monte Rushmore. Em um vale vasto, uma nave de guerra alienígena maciça pairava no ar. Montanhas erguiam-se de todos os lados, enquanto a grama selvagem se espalhava infinitamente pela terra, formando um mar de verde. Rebanhos de gado e ovelhas pastavam nas planícies, soltando chamados baixos e monótonos de tempos em tempos. Uma brisa suave varria o pasto, agitando ondas suaves pela vegetação com um leve farfalhar. Nesse momento, um velho trailer surrado corria pela grama, aproximando-se rapidamente da nave espacial pairando. Dentro do veículo, o Vomax encarava a localização marcada no mapa, sua expressão ficando cada vez mais séria. Estamos quase lá. Preparem-se. Temos que resgatar a Gwen. Entendido. Lucian assentiu. Não muito tempo atrás, depois de jogar uma pedra em Vilgax, Lucian correu de volta para a Lata Velha e contou ao vovô tudo o que havia acontecido. Depois de ouvir a história completa, o Vomax pressionou imediatamente um botão escondido na Lata Velha, abrindo um compartimento secreto e puxando o arsenal dos encanadores. Dentro havia um rifle laser, uma pistola laser e um canhão laser poderoso. O Vomax entregou o rifle laser para Lucian, enquanto a pistola laser compacta foi para Ben. Ele explicou brevemente como usá-las antes de voltarem para a estrada. Eles tinham que chegar à nave de guerra alienígena antes que Vilgax decolasse. Graças ao sistema global de posicionamento e rastreamento por satélite da Lata Velha, o Vomax foi capaz de travar no sinal do Omnitrix e localizar a posição de Gwen. O destino acabou sendo Monte Rushmore, o exato lugar que Lucian já havia experimentado antes. Monte Rushmore dentro da nave espacial. Me solte, sua lula fedorenta. É só um relógio. Eu te dou. Gwen gritou com raiva. Nesse momento, ela estava contida dentro de uma máquina especial. Todo seu corpo estava fixado dentro de uma estrutura circular de aço, seus membros completamente imobilizados. Mais importante, sua mão esquerda, a que usava o Unitrix, estava presa por um dispositivo semelhante a um canhão, aparentemente cortando sua conexão com ele. Vilgax, segurando uma lâmina laser azul, caminhou até Gwen. Um olhar espesso de ganância surgiu em seus olhos. Isso não é algo que você possa simplesmente entregar. Tenho que romper sua conexão com o Unitrix primeiro antes de poder removê-lo. O Unitrix finalmente será meu. Quando isso acontecer, tornar-me-ei o senhor da guerra mais poderoso do universo. Cada espécie em cada planeta se ajoelhará diante de mim, Vilgax. Ha 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 ha. Gwen cerrou os dentes de fúria, desejando poder morder Vilgax até a morte ali mesmo. Aquele lula alienígena maldito. Vilgax ergueu a lâmina azul brilhante e riu. Não se preocupe. Não vai doer nada. Serei muito rápido. Capítulo 179. Bem quando Vilgax estava prestes a decepar o braço de Gwen, uma explosão semelhante a um estrondo de trovão irrompeu repentinamente de fora da nave espacial. Bum! O imponente Lata Velha, com sua frente reforçada por um pesado ariete de metal, atravessou o casco da nave. Acompanhado por uma tempestade de fragmentos de metal voadores, ele irrompeu para dentro com um impulso imparável. Vilgax não conseguiu desviar a tempo e foi lançado para longe pelo furioso Lata Velha, batendo com força contra a parede. Rápido, matem todos eles! Vilgax rugiu furiosamente, ordenando que os robôs ao redor atacassem. À sua ordem, cada robô moveu-se de uma vez. Eram máquinas de matar sem emoção, incapazes de medo ou hesitação. Todos os tipos de robôs avançaram, cercando Lata Velha em um instante. Máquinas humanoides e drones de Vilgax amontoavam-se densamente, selando-o completamente enquanto começavam a carregar energia para um ataque. Lucian foi o primeiro a pular para fora do veículo. Com o rifle laser na mão, ele apertou o gatilho sem parar, disparando rastro após rastro de fogo laser azul. Os feixes fundiram-se em uma violenta tempestade de energia, derrubando rapidamente os inimigos diante dele. Um robô após o outro colapsou, estilhaçado em partes quebradas sob o poder de fogo implacável de Lucian, explodindo em flechas de luz ofuscantes. Uau, isso é bem intenso. Lucian sorriu, com as mãos nunca diminuindo o ritmo. Essa era sua primeira vez usando armas de encanador. Não apenas pareciam naturais em sua mão, mas seu poder era avassalador. Robôs comuns não conseguiam resistir a nem mesmo um único disparo. Observando aquela figura destemida avançando pelo campo de batalha, os olhos de Gwen brilharam enquanto ela murmurava suavemente. O primo é tão legal. Como eu nunca notei antes. Em sua memória, Lucian sempre parecerá refinado e intelectual. Afinal, ele tinha acabado de voltar de um intercâmbio e carregava um ar sutilmente estudioso. Mas agora, ele parecia completamente diferente. Sua aparência não havia mudado, mas sua presença passará por uma transformação drástica. Ele parecia mais firme, mais corajoso, como se uma alma inteiramente diferente habitasse seu corpo. Claro, Gwen não fazia ideia de que o Lucian que estava diante dela não era o primo que ela conhecia, mas um Lucian de outro universo paralelo. Como ousa? Um mero terráqueo, invadindo meu território. Vilgax surgiu, seus tentáculos tremendo de raiva. Ele se levantou, segurando sua lâmina maciça enquanto uma luz azul fria brilhava ao longo de seu fio, preparando-se para investir contra Lucian. Vilgax, seu oponente sou eu. Vovô Max, usando uma mira telescópica, apoiou um pesado canhão laser com ambas as mãos e mirou diretamente no furioso Vilgax. Tennyson. Ao ver o vovô Max, Vilgax cerrou os punhos e imediatamente correu para frente, os dois colidindo em uma batalha feroz.
Ben juntou-se à luta também, empunhando uma pistola laser e disparando rajadas contínuas de energia para forçar o recuo dos robôs ao redor. Conforme mais e mais máquinas entravam, Lucian soltou um bufo frio e pegou uma placa de aço do chão para usar como escudo. Eram destroços deixados para trás por um drone de Vilgax destruído. Com o escudo em uma mão e sua arma na outra, Lucian esquivou-se e teceu através do caos, contra-atacando sempre que via uma abertura. Confiando em sua vasta experiência de combate, ele forçou seu caminho através das fileiras inimigas e finalmente alcançou Gwen. Seu corpo já estava salpicado com fragmentos de robôs e óleo de motor. Seu rosto bonito estava escurecido com marcas de queimadura, ainda assim seus olhos profundos ardiam com determinação inabalável e ferocidade. Primo, você parece muito legal hoje. Gwen disse distraidamente, as palavras escapando com um toque de desejo. Lucian pausou por um momento e então sorriu. Pareço? Eu sempre fui assim. Tudo bem, deixe-me tirar você daqui primeiro. Ok. Gwen sorriu suavemente, felicidade escrita em todo o seu rosto. De repente, um raio dourado irrompeu da máquina, estalando enquanto envolvia o pulso de Gwen. Ah! Gwen gritou de dor, apertando os olhos enquanto uma agonia intensa surgia através dela. A expressão de Lucian tornou-se nítida. Isso é, um pulso de energia. Na última vez que ele tinha sido capturado por Vilgax e trazido a bordo da nave, ele tinha sido contido no mesmo tipo de máquina. Naquela época, um violento pulso de energia também tinha irrompido, interrompendo sua conexão com o relógio. Enquanto Lucian ainda pensava, a máquina que prendia o braço de Gwen explodiu repentinamente. Ela estilhaçou-se em fragmentos de todos os tamanhos, espalhando destroços em todas as direções. Gwen gritou enquanto seu corpo perdia o equilíbrio e caía rapidamente. Lucian reagiu instantaneamente, avançando e pegando-a em seus braços, mantendo-a firme. Ah! Eu vou morrer, Gwen gritou com os olhos ainda fechados com força enquanto chutava as pernas em pânico. Está tudo bem agora, Gwen, Lucian disse enquanto a colocava gentilmente no chão. Gwen congelou por alguns segundos, então seu rosto iluminou-se de alegria. Ela correu para frente e abraçou o atordoado Lucian. Isso foi tão incrível. Obrigada, primo. Menos mal que você estava aqui, ou eu estaria totalmente morta. Lucian estava prestes a responder quando um barulho estranho veio repentinamente de trás deles. ZZZZT. Um poderoso pulso de energia irrompeu do pulso de Gwen, brilhando com raios de eletricidade dourada que eram ofuscantes e aterrorizantes. Imediatamente depois, o Unitrix soltou-se da mão de Gwen. Lucian instintivamente estendeu a mão para pegar o relógio que caía. No instante seguinte, o Unitrix pareceu ganhar vida. Ele abriu-se sozinho e prendeu-se ao pulso de Lucian, agarrando-se com firmeza como se recusasse a soltar. Bip, bip. Um som estranho, porém familiar, ecoou enquanto o Unitrix mudava para sua interface verde. Os olhos de Lucian foram tingidos de verde, suas pupilas encolhendo bruscamente enquanto seu coração tremia. O Unitrix. Ele o escolhera novamente. Bum! Nesse momento, um estrondo violento soou nas proximidades. Lucian virou a cabeça bruscamente, raiva brilhando em seus olhos. Vilgax estava esmagando brutalmente o Vovô Max contra a parede, cada impacto ecoando pesadamente. O Vovô Max já estava coberto de ferimentos, sangue escorrendo por sua testa. Lucian, leve o Ben e os outros, e corra. Vovô Max disse fracamente, mal conseguindo se manter consciente. Vovô, Ben gritou, mas incontáveis robôs bloqueavam seu caminho, deixando-o incapaz de chegar mais perto. O rosto de Gwen tornou-se mortalmente pálido. Tomada pelo pânico, ela estava prestes a correr em direção ao seu avô gravemente ferido. Deixe-me cuidar disso. Lucian agarrou seu braço e imediatamente pressionou o Unitrix, trocando de formas. Como um relógio de primeira geração, ele só tinha 10 alienígenas disponíveis, mas para Lucian, isso era mais do que suficiente. Pumba! Uma rajada de luz verde misteriosa envolveu Lucian. 4 braços rugiu, liberando um poder explosivo aterrorizante. Em um instante, ele mandou Vilgax voando, batendo com força contra o console de controle. Omnitrix. Você realmente roubou meu Omnitrix. Vilgax quase desmaiou de raiva, seus tentáculos tremendo violentamente. 4 braços cerrou seus punhos vermelho sangue e golpeou o rosto de Vilgax implacavelmente, deixando-o tonto e completamente incapaz de revidar. Após uma quantidade desconhecida de tempo, 4 braços finalmente puxou seus punhos de volta. A cabeça parecida com o polvo de Vilgax estava profundamente incrustada no chão, sua condição era desconhecida. Com isso feito, 4 braços saltou para perto do Vovô Max. Somente após confirmar que o Vovô Max estava seguro, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Nos 2 minutos seguintes, 4 braços liberou um poder de combate avassalador, despedaçando cada robô a bordo da nave. Seus restos estilhaçados quase preencheram toda a sala de controle. Ele então levou os outros 3 de volta para o Lata Velha. Olhando para o Lata Velha crivado de buracos, 4 braços franziu a testa, incerto sobre o que fazer a seguir. De repente, outro pulso de energia brilhou. 4 braços encolheu rapidamente, transformando-se em besta. Rugido. Besta rugiu irritado. Isso não era o que ele queria. ZZZZT. Outro pulso de energia dourada brilhou, transformando besta em Ultra T. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 180. Perfeito. Ultra T estava prestes a assumir o controle do Lata Velha quando repentinamente pareceu lembrar de algo. Ele correu para o console de controle da nave espacial e começou a apertar botões aleatoriamente. Depois disso, Ultra T retornou ao Lata Velha e envolveu-o completamente, transformando o veículo em um carro de alta tecnologia elegante, preto e verde. Zumbido. Chamas de exaustão verdes irromperam da traseira enquanto o Lata Velha disparava para fora da nave espacial, voando sobre o vale como um pássaro gigantesco. Em outro lugar, Vilgax lentamente voltou a si. Encarando os destroços e detritos espalhados cobrindo o chão, ele soltou
soltou um rugido estrondoso. Tennyson, eu nunca deixarei você escapar com isso. De repente, a sala de controle foi inundada com luz vermelha ofuscante enquanto alarmes soavam. Sequência de autodestruição iniciada. Contagem regressiva. 5, 4, 3. Vilgax congelou no lugar, olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Bum! A enorme nave espacial explodiu no ar, irrompendo em um mar esmagador de chamas. Tempestades de fogo rodopiantes iluminaram todo o céu. Em pé no topo do Monte Rushmore, todos olhavam para o espetáculo flamejante, sorrisos relaxados espalhando-se por seus rostos. Incrível! Vilgax se foi novamente. Ben comemorou animadamente. E devemos essa ao Lucian, o vovô disse calorosamente. O sangramento em sua testa já havia parado. Com um pouco de descanso, ele se recuperaria completamente. O primo é seriamente incrível, né? Totalmente sensacional, Gwen disse com um sorriso largo. Com tudo finalmente terminado, o grupo logo deixou o Monte Rushmore e seguiu em direção ao seu próximo destino. No dia seguinte, Lucian abriu os olhos lentamente. Ele notou Gwen sentada ao lado dele, apoiando o queixo com a mão, parecendo que estava prestes a cochilar. Lucian então olhou para seu relógio. Ele tinha acabado de recuperar o Unitrix de primeira geração. Não havia como ele desaparecer novamente, certo? Mas a visão seguinte fez seus olhos se arregalarem de choque. Este não era o Unitrix de primeira geração. Era o Unitrix recalibrado. Ele teria retornado à sua própria linha do tempo? Sistema? Lucian tentou chamar. É presente? O sistema estava de volta também. Suprimindo a excitação que surgia em seu peito, Lucian perguntou rapidamente. Sistema, o que aconteceu exatamente? Por que você desapareceu antes? Devido a uma perturbação temporal, a consciência da sua alma ressoou com outra versão de Lucian de um universo paralelo. Por coincidência, você habitou temporariamente o corpo dele. Como apenas sua alma viajou, e este sistema existe dentro do seu corpo físico, ele foi incapaz de acompanhá-lo até a outra linha do tempo. Então era assim. Lucian murmurou. Parecia que esta tinha sido apenas uma jornada da alma através do tempo e do espaço. Tudo terminou sem perigo real. Nesse momento, Gwen pareceu sentir algo. Seus cílios tremeram enquanto ela abria os olhos lentamente. Primo? Ela esfregou os olhos, com medo de que pudesse estar enganada. Sou eu. Gwen deu um pulo e imediatamente jogou-se nos braços de Lucian. Isso é ótimo, primo. Você finalmente acordou. Você ficou inconsciente o dia inteiro ontem. O vovô e os outros estavam realmente preocupados com você. O quê? Eu fiquei apagado por um dia inteiro? Lucian respirou fundo e deu tapinhas gentis nas costas de Gwen. Estou bem. Não se preocupe. Eu só tive um sonho realmente longo. Só isso. Olhe para mim. Estou perfeitamente bem agora, não estou? MHM. Gwen assentiu, seus olhos ainda fixos em Lucian, claramente com medo de que ele pudesse ficar inconsciente novamente. Tudo bem, eu vou dar uma caminhada e relaxar um pouco. Lucian levantou-se e pressionou o Unitrix recalibrado. Uma projeção holográfica dos heróis alienígenas surgiu, e ele rapidamente passou por eles. Besta, diamante, chama, XLR8, 4 braços, aquático, insectoide, massa cinzenta, Ultra T fantasmático. Os 10 alienígenas originais estavam todos lá, nenhum sequer faltando. Então vieram as adições posteriores. Fogo fato, enormossauro, choque rocha, amena draco, friagem, bala de canhão, clone, ratra, blitzwolfer, feedback, sandbox. Em seguida, Lucian verificou os dados de aprimoramento para os heróis alienígenas. Duração da transformação atual, 15 minutos. Alternâncias perfeitas disponíveis, 2. Diamante, dureza do cristal aumentada em 25%, controle aprimorado, capaz de formar várias armas. XLR8, velocidade aumentada em 10%, 4 braços, força aumentada em 20%. Chama, poder de chama aumentado em 10%. Friagem, controle de frio grandemente aprimorado, capaz de se transformar em vários animais e plantas para atingir alvos. Fogo fato, flexibilidade física aumentada em 10%, poder de chama aumentado em 5%, enormossauro, defesa aumentada em 10%. Todos os dados de aprimoramento estavam intactos, o que deixou Lucian muito satisfeito. Mas a notificação seguinte pegou-o completamente desprevenido, enchendo-o de surpresa e excitação. Devido a viajar através de uma linha do tempo paralela e vencer aquela lula fedorenta. Vilgax mais uma vez. Você foi recompensado com um baú de herói do tipo tempo. Ele pode ser aberto a qualquer momento? Tipo tempo? Poderia ser o relógio? Esse foi o primeiro nome que veio à mente de Lucian. Até onde ele sabia, apenas o relógio se encaixava nessa descrição. Abra o baú. Baú aberto com sucesso. Obtido herói descartado. Jaco congelador? Jaco congelador? O que é isso? Jaco congelador, um dos heróis descartados originais, possuindo habilidades de controle do tempo, congela o tempo dentro de um raio de 5 metros sem afetar o usuário, permitindo movimento livre dentro do campo com alta agilidade. A cada congelamento dura 5 segundos. Tempo de recarga, 2 segundos. Um herói baseado no tempo. Nada mal. Quanto a quão forte ele era em combate real. Isso teria que esperar. Lucian balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Ele então pegou o aerodeslizador que Diamante lhe dera, pulou nele e disparou para fora do lata velha para pegar um pouco de ar fresco. Cercado por visões e sensações familiares, Lucian sentiu-se profundamente contente. Pilotando o aerodeslizador, ele cortou a brisa fresca, o vento passando por ele. Tudo tinha finalmente voltado ao caminho certo. Capítulo 181. No dia seguinte, ao meio-dia, uma rodovia desolada que atravessava um pasto estendia-se até o horizonte, ladeada em ambos os lados por imensas turbinas eólicas brancas. Elas giravam sem parar, como gigantes brancos silenciosos montando guarda sobre a terra. A estrada, outrora perfeitamente intacta, estava agora chamuscada de preto e crivada de rachaduras, como se uma batalha feroz tivesse acabado de varrê-la. O lata velha estava tombado nas proximidades, com todos os pneus estourados, parecendo um velho exausto que colapsou onde caiu. O Vomax estava parado ao lado dele, encarando o veículo fortemente danificado antes de soltar um suspiro impotente. Suspiro, meu velho amigo. Parece que terei que levá-lo ao médico novamente.
Na beira da estrada, Gwen estava perfeitamente imóvel, sua atenção fixada na batalha que se desenrolava pelo pasto. 3 figuras maciças piscavam para frente e para trás, colidindo uma contra a outra com força violenta. Estrondos ensurdecedores soavam um após o outro, e o solo tremia em um raio de 100 metros. 2 deles eram Lucian e Ben. O terceiro era Kevin. Kevin havia aparecido do nada anteriormente, emboscando Lata Velha em movimento e virando. Lucian e Ben transformaram-se imediatamente e enfrentaram-no sem hesitação. Lucian foi o primeiro a agir. Ele transformou-se em Ultra T, encolheu-se em uma esfera de aço e colidiu diretamente com Kevin, explodindo para longe e forçando a luta a aprofundar-se nos pastos abertos. Ben seguiu logo depois, transformando-se em Diamante e juntando-se ao Ultra T para enfrentar Kevin de frente. Bum! Kevin desferiu um soco pesado que fez Diamante voar. Ele colidiu violentamente contra uma torre de turbina eólica, deixando um amassado claro e em forma humana em sua superfície. Ben Tennyson, você ainda é tão patético quanto sempre, zombou Kevin, com o rosto contorcido de escárnio. Diamante bufou friamente. E você acha que está em alguma posição para falar? Olhe para si mesmo. Você é um monstro completo agora. Você é feio além da conta. Foi você quem fez isso comigo. Kevin rugiu, cerrando os punhos. Vou fazer você pagar. Você escolheu absorver a energia do Onitrix, rebateu Diamante. Se quer alguém para culpar, culpe a si mesmo. Kevin explodiu em uma risada selvagem. Eu tenho os poderes de 10 alienígenas de uma só vez agora. Eu sou o Kevin 11. Você nem está mais na minha liga. Uma pena. Uma voz respondeu calmamente. Cada um só vem com 1/10 de sua força. Uma esfera amarela rolou pelo lado, desdobrando-se de volta em Ultra T enquanto ele parava ao lado de Diamante. Morra! Kevin gritou. Seu braço direito coberto de cristal esticou-se para frente, formando uma longa lança que brilhava com uma luz gélida enquanto disparava em direção a eles. Diamante pegou a lança com as mãos nuas e esmagou-a instantaneamente. O cristal estilhaçou-se em incontáveis fragmentos, chovendo sobre a grama abaixo. Kevin 11 abriu a boca e cuspiu um espesso lodo verde. Um fedor fétido preencheu o ar enquanto ele respingava no rosto de Diamante. Minha chance! Kevin 11 impulsionou-se do chão, lançando-se como uma bala de canhão viva diretamente contra Diamante. Enquanto avançava, ele batia suas asas afiadas com força, aumentando a velocidade e o poder, claramente com a intenção de despedaçá-lo. Não comemore tão cedo. Ultra T enrolou-se de volta em uma bola, girando violentamente enquanto disparava para frente com força brutal. Kevin ainda estava no ar e não teve tempo de desviar. A esfera de metal amarelo colidiu com ele de frente, fazendo-o voar. Ele atravessou várias torres de turbinas eólicas em sequência antes de cair desajeitadamente no chão, com seu corpo coberto por detritos brancos. Ignorando a dor, Kevin forçou-se a levantar e saltou para longe de onde havia caído. Bum! Uma fração de segundo depois, a bola de ferro amarela veio colidindo exatamente naquele ponto, o impacto abrindo uma cratera maciça na terra. Errando seu alvo, Ultra T ricocheteou e retornou à sua forma humanoide. Kevin, ele disse com um sorriso, não te vejo há alguns dias. Parece que você ficou mais rápido em fugir. Você é maldito. Kevin berrou com a raiva fervendo. Lucian, se você tem coragem, lute comigo 1 contra 1. Antes que Ultra T pudesse responder, Diamante avançou. Kevin, você realmente ousou cuspir em mim? Ele rosnou. Eu não vou deixar isso passar hoje. Os braços de Diamante remodelaram-se em espinhos de cristal afiados, brilhando enquanto ele corria diretamente em direção a Kevin. Kevin não recuou. Ele rugiu de volta. Então venha. Tennyson. Ao mesmo tempo, Ultra T enrolou-se em uma esfera mais uma vez, girando na velocidade máxima e levantando ondas de choque violentas enquanto colidia contra Kevin. Bem quando os 3 estavam prestes a colidir, uma estranha luz vermelha desceu subitamente do céu, envolvendo todos em seu brilho e puxando-os para cima em um instante. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Gwen gritou, olhando para o céu, apenas para não encontrar nada lá. No espaço sideral, uma nave espacial vermelho-sangue flutuava lentamente através do vazio. Ela viajava entre incontáveis planetas, liberando um feixe carmesim em intervalos regulares que se projetava para baixo em um mundo escolhido antes de repetir o ciclo de novo e de novo. As pessoas que tinham acabado de ser engolidas por aquela luz vermelha agora encontravam-se dentro desta mesma nave. Este lugar era a Arena Interestelar. Alienígenas poderosos de todo o cosmos eram transportados para cá contra sua vontade, sendo então forçados ao combate para o entretenimento de espectadores além do campo de batalha. Arenas de todos os tamanhos estavam espalhadas por toda a nave, onde lutas brutais e sangrentas ocorriam sem pausa. Aqueles trazidos para cá não tinham escolha sobre o assunto. Se eles quisessem sobreviver, tinham que derrotar o oponente diante deles, então, preparar-se para a próxima partida. Se perdessem, o que os aguardava era aniquilação total. Quando Ultra T finalmente recuperou os sentidos, percebeu que estava no centro de uma arena. Além das barreiras, um mar de espectadores enlouquecidos preenchia as arquibancadas, lotados ombro a ombro, seus gritos estridentes irrompendo de novo e de novo. Por favor, deem as boas-vindas ao desafiante da Terra. Uma voz fria e mecânica ecoou de cima. Voxas! A multidão explodiu em aplausos, ainda mais frenética do que antes. O rugido ensurdecedor quase rompeu os tímpanos de Ultra T. Clank, clank. Do outro lado, um robô imponente avançou. Seus olhos mecânicos brilhavam em vermelho sangue enquanto ele segurava um par de machados de batalha prateados. Cada passo era pesado e deliberado enquanto ele diminuía a distância. A batalha começa. A voz anunciou mais uma vez. Ultra T soltou um bufo frio enquanto observava o robô avançar. Esse tipo de oponente não valia a preocupação. O robô ergueu seus machados bem alto e então balançou-os para baixo com força brutal, visando partir Ultra T ao meio. Jim, missão de hacker alienígena acionada? Derrote o robô de machado de batalha diante de você? Pode obter efeitos de aprimoramento aleatórios. Uma série de notificações ecoou dentro da mente de Ultra T. Nesse caso, ele disse calmamente, acho que você só deu azar. Quando o machado veio descendo, Ultra T não desviou. Ele simplesmente ergueu os 2 braços e bloqueou acima de sua cabeça. Clang!
Uma batida metálica afiada soou quando a lâmina colidiu com o dorso de sua mão, enviando faíscas voando em todas as direções. Ultra T permaneceu completamente ileso. O machado do robô, por outro lado, agora apresentava um entalhe profundo e brilhante que se destacava à primeira vista. Um lampejo passou pelo olhar do robô enquanto ele começava a reunir freneticamente energia carmesim. No instante seguinte, 2 feixes de laser escarlate brotaram de seus olhos frios e mecânicos. Capítulo 182. Ultra T bufou friamente, encolhendo-se em uma esfera amarela e girando em alta velocidade antes de se lançar para frente. O impacto brutal estilhaçou ambos os feixes de laser instantaneamente, o impulso mantendo-se enquanto ele colidia diretamente na cabeça do robô. O que antes era um crânio de ferro tão sólido quanto rocha foi reduzido a algo não mais resistente que tofu diante de Ultra T. Ele explodiu em incontáveis fragmentos frios que se espalharam em todas as direções. Derrotou com sucesso o robô de machado de batalha, vencendo esta partida? Aumente a defesa de Ultra T em 10%? Voxox! Os espectadores nas arquibancadas entraram em caos, aplaudindo freneticamente Ultra T enquanto gritos histéricos preenchiam a arena. Eles nunca tinham visto um alienígena como aquele antes. Aquele estilo de luta bizarro, saltando por aí como uma bola de borracha enquanto entregava um poder absurdamente avassalador, esmagando instantaneamente um robô em segundos, deixou-os completamente atordoados. Atrás de uma tela brilhante, uma figura alta e esguia observava tudo em silêncio. Indestrutível, impecável. Que guerreiro verdadeiramente valente. Sua voz era etérea e indistinta, ecoando suavemente pela sala de controle. Em outro lugar, Kevin estava sozinho em outra arena, enfrentando um oponente alienígena poderoso. A criatura tinha 2 chifres crescendo de sua cabeça, olhos como imensos sinos de bronze e pele roxa esticada sobre membros explosivamente musculosos cruzados com veias salientes. Parecia alguma fera antiga arrastada diretamente de uma era primordial, aterrorizante o suficiente para fazer qualquer pessoa normal congelar de medo. Kevin 11 soltou uma risada fria, claramente não levando seu oponente a sério. Ei, boi grande e burro, vamos lá, me bata. A besta de touro roxa rugiu, cerrando seu punho maciço antes de esmagá-lo em direção a Kevin. Kevin desviou sem esforço, deslizando para trás dele como um fantasma. Comparado a um alienígena lento e pesado como este, Kevin era muito mais ágil. Com 1/10 da velocidade do XLR-8 à sua disposição, lidar com a besta de touro roxa era quase comicamente fácil. Como esperado, assim que a criatura tentou se virar, Kevin desferiu um soco flamejante. Um fogo crescente e abrasador enrolou-se ao redor de seu punho, queimando o próprio ar enquanto colidia diretamente nas costas da besta. Bum! Uma explosão estrondosa soou enquanto uma onda de calor escaldante explodia para fora do ponto de impacto, varrendo as arquibancadas próximas a uma velocidade aterrorizante. O corpo volumoso da besta de touro roxa foi enviado voando como uma pipa com a linha cortada, colidindo violentamente contra uma parede de aço antes de ficar imóvel. Voxox! A multidão entrou em erupção mais uma vez, aplaudindo freneticamente o vencedor. Kevin ergueu ambos os braços para o alto e riu alto. Ah, sim! Quem é o pior de todos agora? De boca suja, sangue frio e totalmente impiedoso. Parece um assassino nato, a figura misteriosa atrás da tela comentou calmamente enquanto observava Kevin 11. Enquanto isso, a batalha de Ben também se aproximava da conclusão. Diamante remodelou seu braço em um espinho afiado e decepou limpa a perna do robô. Pressionando sua vantagem sem hesitação, ele finalizou completamente e conquistou a vitória em sua partida. Ágil e capaz. Uma boa semente para a batalha. A figura misteriosa falou calmamente, com as mãos cruzadas atrás das costas. Dezenas de robôs pairavam ao redor dele. Eles eram uniformemente vermelhos, empunhando longas lâminas de laser e assemelhando-se a guerreiros antigos. Cada um estava sobre uma esfera flutuante vermelho sangue que lhes permitia voar e manobrar livremente. Tragam os 3 até mim, a figura misteriosa disse roucamente. No momento em que suas palavras caíram, um brilho vermelho misterioso surgiu sob os pés dos robôs, teletransportando-os instantaneamente para a frente de Lucian e dos outros. Antes que qualquer um pudesse reagir, os robôs vermelhos acenderam-se novamente, luz carmesim envolvendo o grupo e levando-os para longe mais uma vez, diretamente para a presença da figura misteriosa. Kevin congelou por uma fração de segundo. Então ele avistou Diamante e Ultra T ao lado dele. Seus punhos cerraram-se enquanto ele avançava, pronto para vencê-lo sem sentido. ZZZZT. De repente, uma onda de eletricidade rasgou suas costas, inundando seu corpo inteiro como uma onda de maré. Diamante e Ultra T sentiram também o mesmo choque violento percorrendo-os. Atrás deles, vários robôs guerreiros ergueram seus cabos de lâmina, mergulhando-os em suas costas e marcando dispositivos de controle circulares no lugar. Com o pressionar dos botões nos cabos, os controladores podiam ser ativados, liberando correntes elétricas avassaladoras para suprimir qualquer resistência. Momentos atrás, Kevin estava cheio de arrogância. Agora ele parecia totalmente miserável, fumaça preta subindo de seu corpo enquanto ele colapsava no chão em uma pilha lamentável. Oh, que diabos está acontecendo? Kevin rosnou entre dentes cerrados enquanto estava deitado lá. Bem, Tennyson, onde diabos você me trouxe? Como eu vou saber? Diamante balançou a cabeça. Eu não fiz isso. Ultra T apoiou o queixo na mão, suas pequenas patas rechonchudas pressionadas juntas enquanto ele caía em pensamentos profundos. À frente deles havia uma tela vermelha semi-transparente. Uma figura alta e esguia estava atrás dela como um fantasma. Eu sou Slix Vigma. Esta é a Arena Mega Cruiser. Todo desafiante escolhido deve lutar no Coliseu, ganhando entretenimento e recompensas para mim do público. Com as mãos atrás das costas, a voz etérea de Slix Vigma ecoou nos ouvidos de todos. Então, estamos em uma nave espacial, Diamante disse, olhando pela janela para o mar infinito de estrelas além. Ultra T assentiu. Ele já sabia que tinham sido enviados para a Arena Interestelar. De acordo com suas memórias da história original, o Mega Cruiser era como um navio pirata cósmico, vagando de sistema em sistema e sequestrando alienígenas poderosos. Eles implantariam controladores à força em seus cativos, mantendo-os firmemente sob controle, e depois forçariam esses
esses alienígenas infelizes a lutar entre si até a morte. Tudo era feito para entreter os espectadores além da arena e lucrar enormes quantias. Para pessoas comuns, escapar de um lugar como este era quase impossível. Encarando o insondável Slix Vigma, Kevin explodiu imediatamente em maldições. Quem diabos você pensa que é? Deixe-me ir agora mesmo, ou eu vou. Antes que ele pudesse terminar, o robô ao lado dele pressionou um botão. O controlador nas costas de Kevin descarregou uma corrente intensa de uma vez. Faíscas crepitaram enquanto ele era jogado de volta ao chão, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Slix Vigma riu suavemente. Tudo aqui está sob meu controle. Meus olhos veem tudo o que acontece nesta nave. Minhas mãos podem manipular tudo o que existe dentro dela. Em outras palavras, a bordo do Mega Cruiser, eu sou o governante. Ouvindo isso, Diamante cerrou os punhos com vontade de avançar e esmagar aquela figura presunçosa em pedaços. Ultra T balançou a cabeça levemente, então olhou para Slix Vigma. Então não há chance de você nos deixar ir, não é? Esperto. Slix Vigma bateu palmas levemente. Observando vocês anteriormente, já entendi seus relacionamentos. Eles não parecem particularmente harmoniosos. Então o que exatamente você quer? Diamante exigiu. Paciência. Slix Vigma sorriu sombriamente como uma serpente venenosa. Antes disso, cada um de vocês deve passar por 3 partidas individuais. Considere na sua avaliação. Somente após completá-las eu emitirei ordens de nível superior. Ordens de nível superior, Ultra T disse friamente. Como batalhas de equipe, certo? Hahaha. Vocês realmente me surpreendem, guerreiro indestrutível. Slix Vigma riu sem restrições. Não apenas seu poder de combate é excepcional, mas sua mente é afiada também. Ele acenou com a mão de forma desdenhosa. Chega, é hora da refeição de vocês. Levem-nos embora. Os robôs vermelhos atrás dele avançaram imediatamente. Um brilho carmesim misterioso iluminou-se sob seus pés e no instante seguinte, o grupo desapareceu, teletransportado diretamente para o refeitório. Capítulo 183. Um clarão carmesim varreu o ar, e o grupo reapareceu dentro do refeitório. Depois de deixá-los, os robôs guerreiros se retiraram, dissolvendo-se em um facho de luz vermelha. Ó Lentidão, Diamante e Kevin 11 ficaram juntos, varrendo os arredores em confusão. Aquele era o refeitório dos gladiadores, lotado com centenas de alienígenas poderosos. Luminárias em formato de funil alinhavam o teto em fileiras organizadas, derramando constantemente um fluxo de líquido roxo sobre as bandejas abaixo. A lama espiralava enquanto caía, assemelhando-se a algo completamente imundo, liberando um fedor tão podre que era difícil de descrever. Aquela era a refeição deles do dia. Chamar aquilo de comida era generosidade. Eram rações de prisão. Aqui eles eram tratados pior do que animais, forçados a fazer o trabalho mais perigoso enquanto eram alimentados com lixo de mais baixa qualidade. Ugh, o rosto de Diamante se contorceu em nojo. Ele não tinha intenção de comer aquela coisa. Parecia ainda pior do que a comida do vovô. Ó Lentidão sorriu, mostrando fileiras de dentes afiados e pequenos. Bem, estamos aqui agora. Sempre há uma saída. Mas antes disso, precisamos de um plano. Com um leve pulo, ele saltou para uma cadeira e se sentou em fileira com os outros companheiros de cela. Diamante soltou um longo suspiro. Cara, eu realmente sinto falta do meu cereal sumo Slammers e dos milkshakes de morango. Kevin encarava os arredores imundos, sua expressão ficando mais sombria a cada segundo enquanto seus punhos se fechavam cada vez mais forte. Alienígenas disformes, comida que parecia lama, pisos tão gordurosos e encardidos que pareciam intocados há séculos. Pise neles uma vez e você provavelmente teria que esfregar suas botas uma dúzia de vezes para ficar limpo. Eu já cheguei ao limite. Kevin rugiu, a raiva explodindo enquanto chamas brotavam de seus punhos. Eu vou sair daqui. Eu não me importo com nenhuma porcaria de Slix. É tudo palhaçada. Eu vou matar todos eles, e depois vou escapar. Acalme-se, Kevin, Diamante disse rapidamente. O primo já disse que precisamos de um plano. Estamos todos equipados com controladores agora. Se tentarmos qualquer coisa, seremos punidos. Você não quer isso, quer? Calha a boca, bem Tennyson. Kevin gritou. Isso é tudo culpa sua. Você me arrastou para isso. Você é o responsável. Ele avançou para a frente, agarrando Diamante pelo pescoço e erguendo-o do chão. Em um instante, todos os outros companheiros de cela se afastaram, abrindo um amplo espaço e assistindo à distância, ansiosos por entretenimento. Au, outra luta. Quem você acha que ganha desta vez? Obviamente o cara grande. Ele parece duro, mas é enorme. Eu aposto uma tigela cheia de pasta de lama roxa no cara grande. Eu aposto metade de uma tigela no cristal verde. Diamante se contorcia no aperto de Kevin, com os olhos arregalados de choque. Ele não esperava que Kevin se voltasse contra ele dessa forma. Eu vou te matar primeiro, Kevin rosnou com os olhos descontrolados, e depois vou matar aquele Slix Vigma. Seu aperto se fechou implacavelmente com a intenção de esmagar Diamante de vez. Então, no instante seguinte, uma força aterrorizante o atingiu por trás. Pego completamente desprevenido, Kevin foi arremessado de cara no chão, com estrelas explodindo em sua visão enquanto ele ficava estirado ali em uma poça miserável. Você esqueceu que eu estava aqui? Ó Lentidão havia revertido para sua forma humana. Ele limpou a poeira das mãos e lançou a Kevin um olhar de puro desdém. Diamante desabou no chão, ainda abalado. Obrigado, primo. Ainda bem que você estava aqui. Esse Kevin, ele realmente não tem salvação. Antes de muito tempo a comoção diminuiu, e a multidão lentamente retornou aos seus assentos. Pouco depois disso, Ó Lentidão e Diamante reverteram para suas formas alienígenas também, sentando-se entre os outros e iniciando conversas casualmente. Seus movimentos parecendo relaxados, mas claramente deliberados. Ei, velho amigo, há quanto tempo você conseguiu sobreviver aqui? Lucian perguntou, voltando seu olhar para o alienígena ao seu lado. O alienígena se parecia muito com um polvo. Todo seu corpo era rosa e incontáveis tentáculos se estendiam por baixo dele, cada um revestido com ventosas que se agarravam firmemente à cadeira. Sua pele, no entanto, estava coberta de cortes de faca e marcas de punhos roxos, sinais claros de que havia suportado mais do que algumas lutas brutais. Lucian escolheu suas palavras cuidadosamente. Ele não perguntou quando o alienígena havia sido capturado, apenas há quanto tempo ele havia sobrevivido aqui, esperando evitar despertar ressentimento ou hostilidade.
Com certeza, o alienígena semelhante a um polvo congelou por um momento, depois olhou para Lucian e sorriu. 2 anos, ele disse. Dá para perceber num relance que você é novo. Fomos trazidos agora há pouco. Lucian respondeu. Seus olhos varreram a sala e uma vez certo de que ninguém estava prestando atenção, ele abaixou a voz. Velho amigo, com as condições tão ruins assim, você nunca pensou em escapar? O homem-polvo caiu na gargalhada. É claro que sim, todo mundo tentou. É inútil. Nós não podemos vencer aqueles robôs, e há muitos deles. O coração de Ben deu um pulo. Ele olhou apressadamente ao redor. Esse cara-polvo estava falando alto demais, completamente despreocupado sobre quem poderia estar ouvindo. Felizmente, os outros alienígenas ainda estavam focados em sua comida. Apenas Kevin, sentado do outro lado deles, lançou um breve olhar na direção deles antes de soltar um bufo frio e voltar à sua refeição farta. Está tudo bem. Eles estão acostumados com isso, o homem-polvo disse, acenando com a mão. Pessoas novas são arrastadas para cá todos os dias, gritando sobre escapar. Em menos de 2 dias, eles são espancados até a submissão. Depois disso, a ideia de fugir nem passa pela cabeça deles. Com isso, ele pegou uma colherada da pasta de lama roxa e a enfiou na boca. Ben franziu a testa profundamente. Faça-me o favor. Isso significa que realmente não podemos voltar? Ele encarou a tigela de pasta roxa à sua frente, completamente sem apetite. O homem-polvo deu de ombros e continuou enfiando a pasta na boca. É melhor você comer enquanto pode. Assim que Teshorg aparecer, será tarde demais. Teshorg? Quem é esse? Ben perguntou. Um traço de medo pescou nos olhos pretos como o breu do homem-polvo. Ele é o atual campeão. O alienígena mais forte daqui. Ninguém pode vencê-lo. Tenho sorte de não ter me esbarrado com ele nos últimos 2 anos. Caso contrário, eu teria morrido há muito tempo. Não haveria como eu ainda estar vivo. Teshorg? Lucian ergueu uma sobrancelha. O nome soava estranhamente familiar. Ploft, ploft, ploft. Passos pesados de repente ecoaram do lado de fora do refeitório, ficando mais próximos a cada segundo. O chão tremia a cada passo, fazendo chacoalhar as bandejas nas mesas, como se alguma fera aterrorizante estivesse se aproximando. Por onde quer que o som passasse, alienígenas caíam no chão, tremendo enquanto se prostravam, não se atrevendo a mostrar o menor sinal de desafio, como se estivessem dando as boas-vindas ao seu rei. Antes de muito tempo, Lucian teve uma visão clara da figura. Ele era alto e de porte poderoso, seu corpo recheado de músculos proeminentes. Sua pele era de um amarelo alaranjado profundo, e seus olhos dourados queimavam com uma intenção assassina aterrorizante, como se pudesse destruir tudo à sua frente. Era uma aura forjada através de montanhas de corpos e mares de sangue, suficiente para fazer qualquer um tremer. A coisa mais chamativa, no entanto, era o martelo meteórico em sua mão esquerda. Preto como breu e brilhando friamente, irradiava uma ameaça gélida. Aquele é Teshorg, o homem-polvo sussurrou urgentemente enquanto se ajoelhava no chão. Se você sabe o que é bom para você, mostre algum respeito. Enquanto Teshorg caminhava para frente, ele pegava casualmente bandejas de refeição de seus companheiros de cela e engolia a pasta roxa em uma única mordida, como se tudo aquilo pertencesse a ele em primeiro lugar. Todos os alienígenas, exceto Lucian, Ben e Kevin, estavam ajoelhados no chão, paralisados de medo, aterrorizados de provocar Teshorg. Como Kevin estava sentado mais perto da entrada do refeitório, ele rapidamente chamou a atenção de Teshorg. Você, Teshorg disse friamente. Por que não está ajoelhado? Kevin soltou um bufo de desprezo, saltou de sua cadeira e apontou para Teshorg com um olhar severo e perverso. Seu esquisito. Quem você pensa que é para me mandar ajoelhar? Capítulo 184. Os olhos dourados de Teshorg brilharam com uma fúria avassaladora. Parece que alguém quer desafiar minha autoridade. E daí se eu quiser? Assim que as palavras saíram de sua boca, Kevin 11 ergueu o braço. Ele se transformou em um espinho afiado como navalha, e então disparou para frente como uma bola de canhão rugindo, direto contra seu oponente. Clang, clang, clang. Os espinhos verde-esmeralda bateram no corpo de Teshorg repetidamente, apenas para se despedaçarem no impacto. Eles explodiram em finos fragmentos de cristal que se espalharam pelo piso imundo. O quê? Kevin encarou seu braço quebrado em puro choque. Ele não esperava que seu oponente fosse tão avassaladoramente forte. Com um rugido furioso, Teshorg girou seu aterrorizante martelo meteórico e o esmagou no peito de Kevin. O golpe mandou Kevin voando instantaneamente. Ele rolou pela esteira rolante, com seu corpo lambuzado de pasta de lama roxa. Isso é loucura. Ben murmurou sem acreditar. Kevin tinha sido derrotado sem esforço. A diferença de força era aterrorizante. Jim. A luz indicadora acima do refeitório acendeu em verde. A batalha está prestes a começar. Todos os competidores, preparem-se. Uma voz mecânica fria ecoou por todo o refeitório. Momentos depois, dezenas de fachos carmesim se ergueram debaixo dos pés dos alienígenas, teletransportando vários deles para longe. Entre os levados estavam Lucian, Ben e Kevin. Como recém-chegados, nenhum deles recebeu qualquer descanso. Agora, Lucian estava no centro da arena. Paredes de ferro maciço o cercavam, selando este campo de batalha dos outros. Em pé em frente a ele estava uma criatura estranha. Tinha cerca de 5 metros de comprimento, seu corpo espesso e poderoso como o de uma piton, embora possuísse membros ágeis. Num relance, parecia um pouco com um enorme lagarto de 4 patas. Voxas! Vivas explodiram de todas as direções. A plateia gritava descontroladamente, ansiosa antecipando o espetáculo prestes a se desenrolar. Ouro, moedas, diamantes e todos os tipos de minerais choveram como uma tempestade. Entre eles havia até algumas peças de taidenita, todas atiradas por espectadores fazendo suas apostas. É claro que cada pedacinho daquilo pertencia a Slix Vigma.
Os lutadores arriscavam suas vidas, mas não viriam uma única moeda. A seguir, o competidor da Terra contra o competidor de Orumiron. Um anúncio claro ressoou de cima. Orumiron? O olhar de Lucian ficou aguçado. Então seu oponente era uma espécie inteligente também. Embora parecesse uma fera, sua inteligência provavelmente estava longe de ser baixa. Isso lembrou da espécie Vulpimante, a espécie do besta. Apesar de sua aparência selvagem, eles possuíam alta inteligência e poder de combate formidável. Este Orumiron provavelmente era o mesmo. No momento em que o anúncio terminou, as arquibancadas explodiram em caos. A multidão gritava descontroladamente, o barulho ensurdecedor. Ha ha ha. Este terráqueo está condenado. Ele está enfrentando o dragão de lama. Que pena. O dragão de lama é o campeão invicto aqui. 9 vitórias consecutivas já. Mais uma e é um 10 perfeito. Eu aposto uma peça de taidenita no dragão de lama. Um alienígena de um olho só gritou. Eu aposto $1 no terráqueo. Alguém murmurou baixinho, apenas para ganhar uma onda de olhares de desprezo. Probabilidades de vitória do dragão de lama. 1h01. Probabilidades de vitória de Lucian. 1,0000. Batalha começar. A voz mecânica fria ecoou mais uma vez. Então seu nome é Dragão de Lama. Um leve brilho passou pelos olhos profundos de Lucian, como se ele estivesse considerando algo. Terráqueo, é sua má sorte me enfrentar. O Dragão de Lama disse em uma voz estrondosa, escorrendo desprezo. Em seus olhos, o oponente à sua frente era insignificante além da conta. Com o menor esforço, ele poderia esmagá-lo como uma formiga. Lucian bufou friamente, erguendo a versão de calibração do Omnitrix e se preparando para pressioná-lo, detectando DNA não registrado. Gostaria de catalogá-lo? O Omnitrix piscou de repente, emitindo um aviso. Lucian congelou por uma fração de segundo, e então seu coração disparou com uma empolgação selvagem. Ele não esperava que os dados genéticos do dragão de lama estivessem faltando até mesmo no Omnitrix. Isso significava que esta era uma oportunidade que ele absolutamente não podia desperdiçar. Ele estava dentro do Coliseu Interelar, um lugar onde incontáveis alienígenas se reuniam, incluindo muitos poderosos. Era praticamente um cofre de tesouro genético vivo. Lucian tinha certeza de uma coisa, ele tinha que fazer uso total desta chamada arena e colher o máximo de DNA possível, desbloqueando ainda mais heróis alienígenas. Era exatamente por isso que ele não tinha tentado escapar imediatamente. Assim que Lucian estava prestes a escanear o DNA do dragão de lama, a criatura perdeu a paciência. Irradiando uma aura feroz, ela avançou direto contra ele. A expressão de Lucian se tensionou. Ele abandonou imediatamente o escaneamento, bateu a mão no Omnitrix e o ativou. Bum! Uma explosão de luz verde misteriosa erupcionou para fora, envolvendo completamente Lucian. O brilho cegante iluminou toda a arena, forçando o dragão de lama a espremer os olhos e recuar. Quando a luz finalmente diminuiu, o dragão de lama viu a cena claramente. O terráqueo havia sumido. Em seu lugar estava uma figura verde escura, alta e esguia com uma coroa de chama cercando sua cabeça. Espinhos vermelhos estavam embutidos ao longo de ambos os ombros, e um leve fedor de gás de pântano flutuava de seu corpo. Fogo fato. Os olhos do dragão de lama se arregalaram. Ele nunca esperou que seu oponente fosse capaz de se transformar. O que estava acontecendo? Seu DNA, Fogo Fato disse calmamente, eu vou levar. Fogo Fato ergueu a palma da mão. Das aberturas em sua mão, chamas escaldantes erupcionaram, disparando direto em direção ao dragão de lama. Do outro lado da arena, Kevin estava com uma expressão horrorosa. Enfrentando-o estava um enorme homem-porco. As espessas camadas de gordura cobrindo seu corpo eram praticamente tão resistentes quanto uma parede de latrina, absorvendo a maior parte dos danos recebidos. Vai, senhor porco! Bata naquele esquisito! Gritos ressoavam sem parar das arquibancadas. Senhor Porco era o nome do homem-porco. A maior parte da plateia estava torcendo por ele. Ele era um campeão veterano. Embora não pudesse se comparar a Teshorg, ele ainda era um concorrente inegavelmente poderoso. Quanto a Kevin, o recém-chegado, sua aparência podia ter sido intimidadora, mas a multidão claramente não estava convencida. Eles acreditavam firmemente que o Senhor Porco levaria a vitória. Naquele momento, o Senhor Porco contorceu o rosto em um rosnado perverso, ergueu sua faca de abate e avançou direto contra Kevin 11. A gordura em seu rosto ondulava a cada passo. Presas afiadas sobressaíam dos cantos de sua boca, fazendo-o parecer completamente aterrorizante. Maldição! Eu me recuso a acreditar que não posso te vencer. Kevin 11 rugiu de fúria, fechando seu punho flamejante e lançando-o para frente como uma bola de canhão. O que ele não percebeu foi que o Senhor Porco parou de repente em seu caminho. Sua boca tremeu estranhamente, e então ele cuspiu uma espessa escarrada de saliva com força violenta. Capítulo 185. Arena Interestelar, dentro das paredes de aço. O Fogo Fato balançou as palmas das mãos para frente e para trás, arremessando fluxos de bolas de fogo escaldantes. Envoltas em calor abrasador, elas voaram direto em direção ao Mudragon. Mudragon foi pego completamente de surpresa. Diante da barragem implacável, ele vacilou por um momento lutando para reagir. Ele nunca havia imaginado que um mero terráqueo pudesse se transformar em um alienígena como este. A multidão ao redor da arena irrompeu em aplausos ainda mais altos, vozes colidindo juntas em um rugido ensurdecedor. Vamos lá, Mudragon. Derrube esse homem-planta. O que você está com medo agora? Mudragon, você tem que ganhar. Eu apostei um pedaço inteiro de taidenita. O alienígena caolho gritou com os olhos injetados de sangue. Ha. Eu coloquei $1 naquele terráqueo. Se ele realmente ganhar, vou faturar 10 mil. Que negócio! Nas arquibancadas, alguns espectadores estavam esmagados pelo desespero, enquanto outros já estavam comemorando. Todos ao redor da arena estavam totalmente focados, com os olhos fixos na luta, sem querer perder um único momento do espetáculo. Ouvindo os gritos da multidão, Mudragon soltou um rugido furioso, com intenção assassina surgindo através dele. Ele não podia perder. Absolutamente não. Ele era o campeão invicto deste lugar. Se perdesse para um terráqueo insignificante, para onde iria seu orgulho? Eu não perderei para você, metanosiano. Mudragon abriu suas mandíbulas massivas e soltou um silvo rouco. Então ele cravou sua cauda profundamente no chão, liberando selvagemente um fluido corporal espesso. Gurgly!
À medida que o fluido se infiltrava, todo o chão da arena começou a amolecer, transformando-se em uma massa pegajosa e lamacenta, presa entre o sólido e o líquido. Um toque de surpresa passou pelos olhos do fogo-fato enquanto ele olhava para baixo, para a pedra esponjosa sob seus pés. Ele não esperava que seu oponente possuísse tal habilidade. Ele tentou puxar sua perna direita para fora, mas a lama de pedra amolecida agarrou-se a ele como cola, tornando quase impossível se mover. Mudragon caiu na gargalhada. E não esperava por essa, não é? Esta é uma habilidade única do nosso povo Orumiron. Podemos amolecer rocha e solo, criando um domínio de pântano. Neste domínio eu me movo livremente. Outros alienígenas não têm tanta sorte. Na verdade, Mudragon sentiu-se um pouco aliviado. Ele estava feliz que o chão da arena era feito de concreto. Se fosse aço como as paredes circundantes, ele não seria capaz de controlá-lo quase tão bem. Afinal, o aço era muito mais difícil de amolecer do que rocha ou solo. É mesmo? Uma habilidade bastante impressionante, disse o fogo-fato com um sorriso fraco. Pena que ela será minha em breve. Assim que as palavras saíram, o fogo-fato bateu ambas as palmas para baixo, liberando chamas ardentes que chamuscaram a lama de pedra abaixo dele. A massa pegajosa, semelhante à cola, endureceu rapidamente sob as intensas chamas do pântano, perdendo sua maciez e viscosidade. Com um puxão forte, o fogo-fato estilhaçou o lodo solidificado e libertou-se calmo e sem pressa. Mudragon bufou, claramente não surpreso. Não pense que cuspir fogo é o suficiente para me vencer. Com isso, Mudragon saltou para frente e mergulhou direto na lama. Lama espirrou no ar enquanto ele desaparecia de vista. Dentro do domínio do pântano, Mudragon podia se mover tão livremente quanto um peixe na água. Sua velocidade disparou, e até mesmo sua força de combate foi aprimorada. A rocha amolecida, encharcada com seu fluido corporal, tornou-se incrivelmente viscosa, uma armadilha mortal que restringia severamente os movimentos de seus inimigos. Sentindo vibrações e bombar debaixo do chão, a expressão do fogo-fato endureceu enquanto sua mente corria. Não havia como negar. A habilidade de Mudragon era formidável. Ele podia criar um domínio próprio, transformando o próprio campo de batalha em seu aliado. Lutar contra ele no chão significava visibilidade limitada e perigo constante do lodo controlador. Um passo em falso poderia arrastar você para baixo, terminando com as garras de Mudragon se fechando. Naquele momento, cada espectador estava de olhos arregalados, fixado no campo de batalha. Acabou. Mudragon está usando seu trunfo. Aquele cara planta já era. Esse é o golpe assinatura dele. Quem sabe quantos oponentes ele venceu com isso. Hahaha. Vai, Mudragon. Mate aquela árvore fedorenta que cospe fogo, e eu ganharei minha taidenita. O alienígena caolho parecia quase perturbado, já vendo a vitória de Mudragon se desenrolar diante dele. Que desperdício, meu dólar. O pequeno alienígena suspirou suavemente. O resultado ainda é incerto, disse o fogo-fato calmamente. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele estendeu a palma da mão. Várias sementes apareceram em sua mão, as quais ele espalhou à sua frente. As sementes verde esmeralda afundaram direto na lama de pedra. Bum! No instante seguinte, várias videiras verdes espessas irromperam do chão, torcendo-se e enrolando-se umas nas outras como dragões verdes ascendentes enquanto disparavam em direção ao céu, dominando o centro da arena. Esta era uma das habilidades do fogo-fato, semear videiras. De repente, uma vibração poderosa surgiu debaixo de seus pés. O fogo-fato não hesitou. Ele saltou em direção às videiras imponentes, com seus movimentos rápidos e fluidos, aterrissando levemente sobre elas. Quase no mesmo momento, uma garra afiada irrompeu do ponto onde o fogo-fato estava parado, rasgando a lama de pedra com força aterrorizante. O fogo-fato o havia desviado bem a tempo, evitando por pouco o ataque de Mudragon. O golpe falhou. Mudragon imediatamente afundou de volta no chão, esperando por outra oportunidade. A figura alta e esbelta do fogo-fato estava no topo das videiras, com seus olhos brilhando enquanto seus pensamentos mudavam. Lembrando-se de como ele havia solidificado a lama de pedra com chamas anteriormente, um sorriso fraco lentamente surgiu em seu rosto. Se o fogo pudesse endurecer a lama então eu vou selar você no subsolo. O fogo-fato deu tudo de si. Ele ergueu sua palma verde escura, liberando 2 fluxos flamejantes que varreram para a esquerda e para a direita, cozinhando rapidamente a lama abaixo como se chamuscasse a superfície da água. Ai meu Deus, isso é incrível! Usar fogo para contra-atacar o Mudragon? Aquele cara planta é insano. Acabou. Mudragon vai perder. Não necessariamente. Mudragon não vai apenas sentar lá e esperar a morte. Ele tem outros truques, alguém argumentou. Sob as chamas implacáveis do fogo-fato, a lama de pedra abaixo endureceu a uma velocidade alarmante, dificultando severamente o movimento de Mudragon e tornando cada ação cada vez mais difícil. Sentindo o calor crescente da lama ao redor, o coração de Mudragon afundou. Se isso continuasse, a derrota seria inevitável. Ele rapidamente colocou a cabeça para fora, mostrou as presas e cuspiu uma gota espessa de lama que disparou direto para a cabeça do fogo-fato. A lama, misturada com os fluidos corporais de Mudragon, restringiria drasticamente o movimento se atingisse diretamente, tornando extremamente difícil se libertar em pouco tempo. O fogo-fato lançou uma bola de fogo que colidiu com a lama no ar, explodindo em uma explosão violenta. Ambas as forças se anularam, explodindo em aglomerados espalhados de lama e gás de pântano que flutuaram lentamente de volta para baixo. Sem vontade de desistir, Mudragon cuspiu várias outras gotas em rápida sucessão, lançando uma barragem furiosa em direção ao fogo-fato. Bem acima do chão, o fogo-fato detinha vantagem absoluta. Ele não mostrou medo algum do ataque terrestre de Mudragon. Com facilidade casual, ele disparou várias bolas de fogo, interceptando os ataques sem esforço. Imediatamente depois, ele intensificou suas chamas, chamuscando selvagemente o chão abaixo. A lama de pedra amolecida ficava mais quente e dura a cada segundo. Mudragon estava agora quase imobilizado, atormentado por uma dor insuportável. Ele temia altas temperaturas.
Alienígenas que respiram fogo como fogo-fato eram seu nêmesis natural. Mesmo assim, apesar de sofrer tormento como um inferno vivo, Mudragon cerrou os dentes e permaneceu no subsolo, recusando-se a emergir. Porque no momento em que emergisse, o fogo-fato desferiria um golpe fatal, e a batalha terminaria. Observando Mudragon obstinadamente suportar como um porco morto que não teme água fervente, os lábios do fogo-fato se curvaram ligeiramente. Tem espinha dorsal. Mas, se você não vai sair, eu pessoalmente vou arrastá-lo para fora. Com um movimento de varredura de seu braço, o fogo-fato espalhou sementes esmeralda, que caíram precisamente onde Mudragon estava. Capítulo 186. No instante seguinte, videiras espessas irromperam do chão, torcendo-se e entrelaçando-se. Carregadas com imensa força, elas rasgaram a lama endurecida e se ergueram altas no centro da arena. Mudragon foi deixado em um estado miserável, suspenso no ar e amarrado firmemente por incontáveis videiras. Ele lutou com todas as suas forças, mas foi completamente inútil. Uma vez separado do chão, sua força de combate caiu drasticamente. Mudragon tentou usar sua cauda para amolecer as videiras resistentes, mas elas se enrolaram nele ainda mais apertadas, prendendo seus membros e cauda até que ele não conseguisse se mover de forma alguma. A batalha acabou. O fogo-fato lançou uma bola de fogo que colidiu direto no corpo de Mudragon. Ela explodiu com impacto, liberando uma onda esmagadora de calor escaldante. Mudragon soltou um grito miserável, com seus olhos virando para trás antes de ele perder a consciência completamente. O fogo-fato o saltou pelo ar e aterrissou de volta no chão, erguendo sua palma em direção às videiras. Retrair. Em um instante, todas as videiras recuaram como uma maré, afundando de volta na terra e desaparecendo sem deixar rastro. Apenas Mudragon permaneceu mal vivo. Todo seu corpo estava chamuscado de preto pelas chamas, equilibrando-se à beira da morte. O fogo-fato não finalizou. Ele ainda precisava registrar o DNA de Mudragon. Ele tocou o Unitrix em seu peito, revertendo para sua forma original, então caminhou em direção a Mudragon. No momento em que se aproximou, o Unitrix brilhou novamente e emitiu um aviso. DNA não documentado detectado. Prosseguir com a aquisição? Lucian pressionou o relógio. Um feixe de luz disparou imediatamente, envolvendo Mudragon no chão. 2 segundos depois, o Unitrix retraiu o feixe. Amostra de DNA desconhecida adquirida. Verificação concluída. Isso é tudo. Lucian respirou fundo. Por que você não me matou? Mudragon forçou os olhos a abrirem e falou fracamente. Pelas regras da arena interestelar, perder uma luta sempre significou uma coisa, morte. Então, por que este terráqueo não o havia matado? Não se emocione. Mantê-lo vivo serve a um propósito. Lucian deu de ombros com indiferença. Mas se nos encontrarmos novamente, talvez eu não deixe você escapar tão facilmente. Mudragon estava estatelado no chão, com os olhos cheios de confusão. Ele não conseguia entender uma palavra do que o outro homem estava dizendo. O vencedor desta batalha é o competidor terráqueo. Uma voz fria e mecânica ecoou de cima. As arquibancadas lotadas caíram em um silêncio atordoado. Cada espectador congelou, com os olhos tão arregalados que pareciam prontos para saltar. Mudragon. Mudragon realmente perdeu? Ele era o campeão invicto aqui. Ah, eu perdi todo o meu dinheiro. Que tipo de desastre é este? Eu até perdi minha roupa íntima, vai. A alienígena com orelhas de coelho cobriu o rosto e caiu no choro. Ah, minha Taidenita. Ela se foi assim. Mudragon, você é uma desgraça inútil. O alienígena caolho agarrou a cabeça, desmoronando completamente. Hahaha, eu ganhei 10.000 pratas. Sim. O pequeno alienígena riu, depois gritou para Lucian. Obrigado, terráqueo. Vou apostar em você de novo na próxima vez. Uf. Se aquele terráqueo encontrasse o Techor, você ainda apostaria nele? Alguém zombou. Bem. O rosto do pequeno alienígena empalideceu enquanto ele gaguejava. Então, eu apostaria apenas outro $1. Apostar é só por diversão, né? Voxas! Uma luz carmesim brilhou sob os pés de Lucian, envolvendo-o antes que ele desaparecesse. Enquanto isso, Piglord ergueu sua faca de açougueiro alto, com sua língua longa pendurada para fora enquanto ele ofegava pesadamente, perseguindo Kevin em fuga como um louco. Seu monstro! Você é seriamente nojento. Kevin rugiu enquanto parava de correr e se virava para enfrentar Piglord de frente. Este porco gordo não só tinha um poder defensivo aterrorizante, como sua saliva também era venenosa. Uma vez que fazia contato, causava paralisia por todo o corpo. No início, Kevin não havia percebido. Ele tinha sido borrifado no rosto logo no começo, e conforme a luta se arrastava, sua força diminuía constantemente. Só então ele percebeu que a baba de Piglord era tóxica. Ei, monstro grande, vou te matar e te transformar no meu novo brinquedo, disse Piglord com um sorriso maligno, saliva nojenta pingando dos cantos de sua boca. Espero que você não quebre muito facilmente. Cala a boca. Seu porco estúpido, sua boca fede. Cala a boca. Kevin estava tão furioso que seus punhos se fecharam com estalos altos. Crackle. Em sua fúria, o braço esquerdo de Kevin explodiu em chamas rugindo, como um dragão de fogo ascendente soltando um rosnado baixo. O calor aterrorizante fez a expressão de Piglord mudar instantaneamente, forçando-o a cambalear para trás 2 ou 3 passos. Ele não conseguia entender aquilo de forma alguma. Por que as chamas do outro homem tinham ficado de repente tão mais fortes? Morra. Vou te transformar em um leitão assado. A fúria de Kevin explodiu, levando-o a um frenesi. Ele fechou seu braço massivo envolto em chamas e o lançou contra Piglord com força imparável. Enquanto isso, Ben estava trancado em uma batalha extenuante. A expressão do diamante era sombria enquanto ele encarava intensamente o crocodilo dragão parado do lado oposto. Era um crocodilo humanoide massivo com traços de um dragão ocidental. Sua estrutura enorme estava quase no mesmo nível do 4 braços. Escamas de dragão espessas cobriam todo o seu corpo, brilhando com luz dourada e concedendo-lhe um tremendo poder defensivo. Suas garras eram especialmente afiadas, capazes de rasgar paredes de aço e deixar marcas aterrorizantes.
Se o diamante não fosse durável o suficiente, ele teria sido despedaçado há muito tempo. Tem que haver uma maneira de atravessar essas escamas de dragão. O olhar do diamante ficou cada vez mais focado. Você está morto, monstro de pedra. O crocodilo dragão rugiu, erguendo suas garras sinistras. Como uma fera selvagem saindo de sua jaula, ele correu direto para o diamante. Diamante assumiu uma postura defensiva, preparando-se para enfrentar o ataque. De repente, seus olhos brilharam, como se ele tivesse notado algo. O crocodilo dragão não notou nada. Pensando que o diamante tinha ficado paralisado de medo, sua arrogância só cresceu. Ele despejou toda a sua força em suas garras douradas e avançou violentamente. Capítulo 187. O diamante transformou ambas as mãos em pontas afiadas, preparando um braço para bloquear a garra do crocodilo dragão enquanto impulsionava a outra ponta para frente, esfaqueando diretamente na axila. O crocodilo dragão soltou um grunhido de dor, com seus olhos castanhos se arregalando. Droga! Quando ele notou meu ponto fraco, o golpe do diamante atingiu como se tivesse ido direto à alma da criatura. No momento em que o crocodilo dragão ergueu sua garra, Diamante avistou sua axila, o único lugar não coberto por escamas de dragão duras. Ele decidiu imediatamente que aquele deveria ser o ponto fraco do crocodilo dragão. Mesmo que não fosse, não havia como ele suportar suas pontas. Como esperado, após receber aquele golpe brutal, o crocodilo dragão murchou instantaneamente. Seu impulso arrogante desapareceu sem deixar vestígios, deixando-o mole e flácido como um peixe descartado. Nesse momento, o crocodilo dragão sentiu uma dor ardente sob o braço, e todo o seu corpo ficou fraco. Ele queria contra-atacar, mas simplesmente não conseguia. Diamante seguiu com um único soco que nocauteou o crocodilo dragão, garantindo a vitória. Voxas! Como esperado, os espectadores nas arquibancadas explodiram em aplausos, aplaudindo ruidosamente o diamante e jogando todo tipo de minerais raros. Afinal, diferentemente da luta entre o dragão de lama e Lucian, onde a diferença na força aparente era óbvia, muitas pessoas haviam apostado na vitória do diamante. Quem é o melhor? Diamante jogou as duas mãos para o alto, banhando-se nos aplausos e aproveitando ao máximo. Pum! Uma explosão de intensa luz vermelha brilhou, e Diamante reverteu para sua forma original, transformando-se de volta em Ben. Ben ficou ali, então de repente pareceu se lembrar de algo. Ele correu em direção ao inconsciente crocodilo dragão. Ele agarrou a garra do crocodilo dragão e a passou sobre o Omnitrix. A tela central mudou imediatamente de vermelho para amarelo, começando a gravar os dados genéticos do crocodilo dragão. Diferente do Omnitrix calibrado, a réplica do Omnitrix funcionava como protótipo. Ele precisava tocar no corpo de um alienígena para registrar seus dados genéticos. O Omnitrix calibrado, por outro lado, podia escanear amostras de DNA remotamente sem contato próximo. Até agora, Ben havia ganhado 15 heróis alienígenas. Além dos 10 heróis originais, ele também tinha Enormossauro, Macaco-Aranha, Camaleão, Serpente de Espinhos Vermelhos e o DNA do Crocodilo Dragão. Incrível, outro herói alienígena. Ben sorriu brilhantemente. Este crocodilo dragão não era nada fraco, e ele também parecia incrivelmente durão, perfeito para se exibir. Do lado de Kevin, a luta já havia terminado. Piglord havia atacado com saliva e também cuspido insultos imundos para Kevin, até mesmo dizendo que queria quebrá-lo. Kevin já era de temperamento explosivo. Ouvir aquele tipo de conversa fez com que ele perdesse o controle completamente, a raiva dentro dele surgindo ao extremo, como um forno encharcado de gasolina, atingindo um nível aterrorizante. Ele tinha os genes do Chama em seu corpo, e quanto mais irritado o Chama ficava, mais forte ele se tornava. O comportamento de Piglord trouxe sua própria destruição. Aquele braço de chama monstruoso carregava um poder horripilante. Se Piglord não tivesse erguido sua faca de açougueiro a tempo, ele teria sido assado como um porco inteiro ali mesmo. No final, a faca de açougueiro que bloqueava o soco flamejante de Kevin estilhaçou, e o corpo gordo de Piglord foi arremessado, batendo com força contra a parede e caindo inconsciente na hora. Kevin queria matá-lo, mas ele já havia queimado todas as suas forças. Combinado com o envenenamento anterior, ele nem sequer tinha energia restante para abater o porco. Como Piglord estava aleijado e em coma profundo enquanto Kevin ainda estava acordado, a partida foi declarada a vitória de Kevin. Uma estranha luz vermelha brilhou sob os pés de Kevin, teletransportando-o para o refeitório. No refeitório, Lucian sentou-se em uma cadeira enquanto o homem Lula ao lado dele tagarelava sem parar. Meu bom irmão, você realmente venceu aquele dragão de lama. Nada mal. O homem Lula ergueu um tentáculo, curvando ligeiramente para trás. Além de Techorg, não há muitas pessoas de quem eu tenha medo mais. O dragão de lama é uma delas. Para você vencê-lo. Isso realmente me surpreendeu. Você me lisonjeia, Lucian disse com um sorriso fraco. Os olhos do homem Lula giraram. A propósito, como você se tornou um metanosiano? Você pode me ensinar? É algo com que se nasce. Você não pode ensinar, Lucian disse, abrindo as mãos. Tudo bem então. O homem Lula parecia um pouco desapontado, mas seus olhos rapidamente se iluminaram novamente. Ele se inclinou perto do ouvido de Lucian e sussurrou. Bom irmão, você é tão forte. De agora em diante, estou contando com você para me cobrir, tudo bem? Vendo-o agir de forma tão secreta, Lucian não pôde deixar de rir, mas balançou a cabeça. Não se preocupe, eu não estarei cobrindo você. Por quê? Os olhos do homem Lula diminuíram, sua voz tornando-se um pouco magoada. Você realmente planeja ficar aqui pelo resto da sua vida? Lucian perguntou de volta. Os olhos do homem Lula contraíram, enchendo-se de choque e medo. Poderia ser. Você está planejando. Lucian colocou o dedo indicador nos lábios e sussurrou, junte-se a mim. Garanto que levarei todos vocês para casa. O olhar do homem Lula lutou como se estivesse pesando algo, mexendo distraído em seus tentáculos. Após um momento de silêncio, ele olhou para cima e tomou uma grande decisão. Tudo bem.
Eu irei com você. Vendo aquele olhar em seus olhos, como se ele estivesse pronto para morrer por isso, Lucian só pôde suspirar. Esse cara realmente tinha sido assustado até a obediência. Primo. Uma voz familiar veio de trás. Lucian virou-se e viu Ben, completamente ileso. Ele riu baixinho. Bem, parece que você venceu seu oponente também. Venha, me conte que tipo de oponente era. Os dois trocaram algumas palavras e souberam sobre o dragão de lama e o crocodilo dragão. Quando falaram sobre registrar os genes de seus oponentes, ambos começaram a rir ao mesmo tempo. Parecia que eles eram realmente farinha do mesmo saco. Lucian pigarreou. O dragão de lama e o crocodilo dragão não são fracos. Se eles estiverem dispostos a cooperar, serão muito úteis. O crocodilo dragão é difícil de dizer. Ele tem um temperamento terrível, bem disse, coçando a cabeça em frustração. Esqueça. Ainda temos 2 partidas restantes. Vamos lidar com o que temos pela frente primeiro, Lucian disse sem pressa. Mas primo, instalaram controladores em nós. O que faremos quando chegar a hora? O rosto de Ben encheu-se de preocupação. Mesmo se eles se transformassem em alienígenas, eles ainda temiam a eletricidade. Lucian virou a cabeça e olhou para o controlador em suas costas. Não se preocupe com isso. Por enquanto, ainda precisamos registrar genes na arena. Para evitar levantar suspeitas, não remova ainda. Ok. Faremos o que você disser, primo. Varrendo o olhar ao redor, Lucian percebeu que não havia nenhum alienígena particularmente forte ali. Esqueça Techorg, não havia nem mesmo ninguém no nível do dragão de lama ou do crocodilo dragão. Quanto ao porquê de estarem aqui, talvez fosse porque eles eram recém-chegados. Ou talvez Slix Vigma já tivesse descoberto o segredo do Omnitrix e não estivesse deixando-os registrar um DNA mais forte. Lucian balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Ele não estava disposto a escanear os alienígenas mais fracos por perto. Registrá-los seria inútil e poderia até se tornar um fardo. Vendo como o primo era exigente, Ben tornou-se exigente também. Além disso, seu registro exigia contato a 0 distância, então ele simplesmente não foi. 2 horas se passaram desde que Lucian derrotou o dragão de lama. A batalha está prestes a começar. Competidores, preparem-se. A voz mecânica fria ecoou do alto mais uma vez. Pum! Um brilho carmesim envolveu dezenas de alienígenas, e eles desapareceram de onde estavam. Quando Lucian voltou a si, percebeu que já estava na arena. E parado em sua frente estava um homem-lagarto? Capítulo 188. Com cerca de 2 metros de altura, o homem-lagarto tinha um porte médio, nem magro nem gordo, mas seu corpo era coberto por escamas cinza-ferro que fluíam com um brilho semelhante ao aço. Em suas costas havia 6 espinhos ósseos brancos, um pouco como as pernas longas de uma aranha, suas pontas afiadas brilhando com um brilho frio e sinistro. A multidão ao redor deles explodiu em barulho novamente, gritos e vivas subindo sem fim. Lagarto de armadura óssea, mate aquele terráqueo. Ha 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 ha. Não precisa assistir a este. O velho Ossos vencerá com certeza. Não tenho tanta certeza. Aquele terráqueo pode se transformar, e ele até venceu o dragão de lama. O lagarto de armadura óssea é apenas mais forte que o dragão de lama, não mais fraco. Estou apostando 10.000 moedas de ouro no terráqueo. O minúsculo alienígena estava de volta novamente, jogando seu dinheiro. Estou apostando 2 Shaidenites, valendo 200 milhões de moedas de ouro, no lagarto de armadura óssea. Uma figura de manto preto falou com uma voz rouca, misteriosa e ilegível. O minúsculo alienígena bufou e virou a cabeça, não querendo olhar para a figura de manto preto. Ele parecia pequeno, apenas do tamanho da palma de uma mão humana, seu rosto cheio de uma determinação obstinada. À medida que o sinal soou, a batalha estava prestes a explodir. Lucian pressionou o Omnitrix, trocou de herói e o ativou. Enormossauro. Um poderoso tiranossauro humanoide apareceu na arena, atraindo instantaneamente uma onda de vivas empolgados. Os espectadores esperavam que Lucian se transformasse no metanosiano novamente, mas em vez disso ele se transformou em um dinossauro, parecendo feroz e selvagem. Lagarto de armadura óssea bufou friamente, com seu corpo coberto de escamas. Com olhos vermelho-sangue, ele caminhou em direção ao enormossauro. Corpo grande, para que serve? Ainda vou derrubar você, lagarto de armadura óssea disse arrogantemente, encarando o enormossauro com desprezo. Então tente. Enormossauro mostrou os dentes em um sorriso. Tudo bem. Lagarto de armadura óssea impulsionou-se do chão, disparando para frente como uma flecha liberada de um arco, alcançando o enormossauro em um piscar de olhos. Então ele cerrou seu punho de escamas azuis e o desferiu contra o peito do enormossauro com força agressiva. Enormossauro pegou-o com uma mão, agarrou o punho do lagarto de armadura óssea e chicoteou-o contra o chão, esmagando-o com força. Com um estrondo alto, rachaduras em teia de aranha se espalharam pelo chão. A expressão do lagarto de armadura óssea mudou. Ele saltou imediatamente e recuou em alta velocidade. Ele não esperava que a força do enormossauro fosse tão aterrorizante. Lagarto de armadura óssea já havia lidado com inimigos ainda maiores que este antes, mas um poder como o do enormossauro era algo que ele nunca tinha visto. Mesmo assim, Lagarto de armadura óssea não entrou em pânico porque não tinha falado sério antes. Ele pensou que o outro lado era apenas um Zé Ninguém, então não tinha usado toda a sua força. A seguir, vou mostrar o que realmente posso fazer. Assim que as palavras caíram, Lagarto de armadura óssea empurrou os espinhos ósseos em suas costas, unindo-os na frente de seu corpo. Então sua figura piscou enquanto ele avançava na velocidade máxima. Os 6 espinhos ósseos pálidos chicotearam para cima e para baixo como lanças afiadas, rasgando o ar enquanto giravam ao redor do corpo do lagarto de armadura óssea, cortando ferozmente o enormossauro. Essa ofensiva brutal realmente suprimiu o enormossauro por um curto período. Enormossauro esquivou-se para a esquerda e para a direita, então desferiu um golpe de palma, bloqueando 2 espinhos ósseos uivantes. Mas no momento seguinte, os outros espinhos chegaram um após o outro, todos varrendo a cintura do enormossauro. Em um instante, uma força crescente atingiu, enviando o enormossauro voando lateralmente para rolar pelo chão. Lagarto de armadura óssea jogou a cabeça para trás e riu, seus olhos ardendo em vermelho sangue. Viu? Essa é a minha verdadeira força. Enormossauro balançou a cabeça e levantou-se lentamente.
Este lagarto de armadura óssea não era fraco. Aqueles 6 espinhos ósseos brancos em suas costas podiam até suprimir um enormossauro normal por um momento. Mas era só isso. Lagarto de armadura óssea tornou-se ainda mais arrogante, rindo alto. Então este é o recém-chegado que venceu o dragão de lama? Patético. Seu lagarto estúpido, observe atentamente. Enquanto falava, Enormossauro cerrou ambos os punhos, seu corpo inchando rapidamente enquanto placas ósseas duras cresciam de suas costas, tornando-o massivo e imponente. Em apenas alguns segundos, ele disparou de uma altura de pouco mais de 3 metros para 20 metros de altura. Lagarto de armadura óssea inclinou a cabeça para cima, olhos cheios de choque enquanto era engolido por aquela sombra enorme. Em outro lugar, Ben também estava lutando. Seu oponente era um alienígena conhecido como Mestre das Armas. Ele tinha um corpo fino e desajeitado, e seu rosto era um machado, alinhado com dentes afiados. Suas mãos eram 2 tentáculos vermelhos, e seu corpo podia secretar um líquido que transformava esses tentáculos em todos os tipos de armas, endurecendo-os na hora. Por causa de sua biologia, Mestre das Armas só podia formar armas brancas para liberar sua força total. Mesmo se ele se transformasse em uma arma de fogo, ele não poderia disparar balas. Ben transformou-se em macaco-aranha, disparando constantemente teias enquanto circulava o Mestre das Armas, arrastando a luta para um vai-e-vem intenso e prolongado. Em outro lugar, Kevin 11 estava lutando contra a raposa de sangue. Era uma raposa humanoide em pé. Todo seu corpo era coberto por pelos vermelhos sangue com presas e garras afiadas. Aqueles olhos estreitos estavam cheios de perigo. Ele tinha uma estrutura esguia e movia-se com velocidade ágil, com cerca de 1,8 metros de altura, relativamente pequeno entre os alienígenas. Raposa de sangue podia usar habilidades de charme, e também podia absorver o sangue de um alvo para restaurar sua própria resistência. O estado de Kevin 11 já estava instável, oscilando entre a loucura e a raiva, então ele foi facilmente controlado pela sedutora raposa de sangue. Tão grande um coelho. Os olhos de Kevin 11 brilhavam em vermelho enquanto ele estava ali atordoado, saliva escorrendo pelo canto da boca. Não é muito bonito de se ver, mas a energia é abundante. Raposa de sangue inclinou-se perto do rosto de Kevin e fungou profundamente, então saltou levemente sobre seu ombro. Deixe-me dar uma mordida, apenas uma. Raposa de sangue abriu seus dentes pequenos e afiados e mordeu o pescoço de Kevin, sugando avidamente seu sangue. O enormossauro ampliado estava na arena, poder irradiando de sua estrutura massiva, como uma montanha inabalável. Lagarto de armadura óssea entrou em pânico e recuou repetidas vezes, retirando-se até a borda da parede. Ele não esperava que o outro lado se tornasse tão enorme. Era aterrorizante. O que houve? Para onde foi toda aquela arrogância? Enormossauro disse com um sorriso desagradável, estendendo uma palma tão enorme que parecia cobrir o céu enquanto batia direto em direção ao lagarto de armadura óssea. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!